O papo de hoje é com a Vitória Panunzio, uma menina que é pura alegria, mas que passou por momentos muito difíceis na adolescência, tendo que superar o bullying e o preconceito até tornar-se uma mulher plena de si e estourar nas redes sociais com seus vídeos divertidos e cheios de críticas políticas. Confere aí que esse foi um papo surpreendente. Vitória, seja muito bem-vinda. Obrigada pela presença aqui no Quadradinho. Dessa vez vai. Já tentamos gravar uma vez, já estávamos com mais de 1 hora. Meu filhote teve uma febre, tive que sair correndo, mas dessa vez vai. Então, obrigado duplamente por você estar de novo. Conseguimos marcar. Obrigado pela presença. Seja bem-vinda ao Quadradinho. É um prazer, gente. É um prazer. Eu amo falar. Se me deixar falar, eu falo 30 horas. Caraca, então esse podcast vai estar às 9 da noite, tá? Exatamente. Minha querida, vamos lá. Quadradinho. De que lugar desse quadrado você saiu? E se você não for daqui, como é que você aterrissou nesse lugar aqui que é abençoado por God? Cara, eu uso o meu lugar de nacionalidade, o lugar que eu nasci, como uma desculpa dupla. Eu moro em Brasília desde que eu nasci, mas eu não nasci aqui. Então, pra elogiar Brasília, eu sou daqui. Mas pra xingar Brasília, eu sou de Goiânia. Entendeu? Gente, eu nasci em Goiânia. Mas eu não tenho família em Goiânia, só tenho família em Anápolis. Só que na época que eu nasci, Anápolis era uma fazenda, uma vila. Não tem tanto tempo assim, não. Tem 14 anos, mas tudo bem. É porque Brasília é muito nova, uma cidade planejada muito nova. E ela cresceu muito rápido, né? Sim. Falando com o professor de geografia. Sei de nada disso, mas segue aí. O êxodo rural. E aí eu ia nascer em Anápolis, mas Deus foi bom comigo, porque, pô, sacanagem. É sacanagem. Ter na certidão de nascimento Anapolina é foda. Não, mentira, galera. Vocês são demais. Tô brincando. É que eu vivi praticamente minha vida inteira em Anápolis, então o meu lugar de fala pra falar mal de lá também. E bem, que eu amo a cidade. Então também, quando você quer falar mal de Anápolis, você é de Brasília, saquei. Não, eu quase nunca falo mal de Anápolis, porque é uma cidade que eu gosto. Agora, quando eu vou falar mal de Brasília, eu sou goiana. Eu sou. Agora... Gente, eu vivi aqui minha vida inteira, assim. Não faz diferença eu ter nascido em outro lugar, mas... E em que lugar de Brasília que foi a sua infância? A minha infância... Cara, eu tive uma infância que tinha ambientes muito bem definidos, que era o seguinte. Eu passava a semana aqui, eu cresci na Asa Sul, na Asa Norte e tal. E o fim de semana eu ia pra casa da minha avó em Anápolis, que é... Pra quem não conhece Anápolis, gente, se tiver gente do Brasil inteiro vendo... Anápolis é uma cidade que fica mais ou menos 120 quilômetros aqui de Brasília. Show. E, assim, muito provavelmente, no futuro, vai ser meio que uma região metropolitana. Sei lá, não sei, Vai gente. entrar na rede daqui a pouco. Exatamente. E ela é muito perto de Goiânia também. A 30 minutos de Goiânia, sei lá, 40 quilômetros. Sim. E aí eu passava um tempo em Anápolis e aí eu tinha a vivência de criança mesmo, de brincar na rua, de carrinho de rolimã, de se jogar na terra, de não sei o quê. E aqui em Brasília eu já tinha uma vivência um pouco mais elitizada, assim. Eu nunca fui de elite, mas eu sempre fui uma pessoa privilegiada. Meus pais sempre foram de classe média, assim. Então a minha vivência é muito de escola particular, Se eu falar outra coisa, vai ser uma mentira, entendeu? Se eu falar que eu tive outras vivências e tal. Mas eu era criança de rua, assim. Eu gostava de rua. E essa rua era onde aqui em Brasília? Cara, debaixo do prédio, né? Vivência de brasiliense, gosta de pilotis, né? Eu ficava brasiliense assim... do plano. Brasiliense do plano. Tem alguns outros bairros que tem pilotis. Cruzeiro, eu cresci no Cruzeiro Novo, tinha aqui isso. No Guará também tem Guará, verdade, Guará. É isso. Mas você cresceu na Asa Sul ou na Asa Norte? Cara, eu cresci nos dois. É porque eu mudei várias vezes de casa, gente. Eu já morei na 315 Norte, já morei na 713 Norte, já morei na 102 Sul, já morei na 12 Norte. Enfim, já morei em tudo. Mas eu morei mais tempo da minha infância na Asa Sul. Saquei. Só que depois eu mudei pra Asa Sul de novo. E aí agora eu moro no Lago Norte, mas minha mãe mora na Asa Norte. E, cara, minha vivência é extremamente brasiliense, assim. Obviamente, não vai ser a mesma vivência de outros brasilienses, né? Claro. Porque, enfim... Mas... Depende do lugar que você nasceu na cidade. Eu nasci no Cruzeiro e a minha vivência sempre foi plano por estudar no plano. Então, assim, eu lembro que a primeira vez que eu saí da realidade, sei lá, Guará, então eu morava no Cruzeiro, o lugar mais distante que eu vim era aqui no Guará. Eu lembro que a primeira vez que eu fui em Taguatinga, assim, por conta própria mesmo, eu já era adulto. Um adulto jovem, 19 anos, tá? Mas foi a primeira vez que eu peguei uma lotação 99, quem é do meu tempo vai lembrar, que passava na IPTG, né? E fui parar em Taguatinga pela primeira vez. Então, assim, para quem tem a realidade do plano piloto,
Parece que Taguatinga, Ceilândia, Samambaia, Riacho Fundo 1, Riacho Fundo 2, Planaltina, esses lugares não existem pra gente. A gente ouve falar, mas não frequenta. Brasília é muito bairrista, assim. Pra quem não mora aqui, por ser uma cidade planejada, os bairros mais elitizados, eles ficam tecnicamente no centro da cidade. E a pobreza, não a pobreza, porque existem muitos bairros de luxo fora do plano piloto. Mas Parkway, por exemplo. O Parkway. Outros bairros de luxo, tem Vicente Pires, tem... Cara, tem o setor de mansões. Tem setor de mansões na Samambaia, na Ceilândia tem excepcionais quadras e tudo mais, verdade. Taguatinga tem gente rica. Taguatinga pra caralho. Águas Claras tem gente muito rica. Então, tipo assim, não é só o plano piloto que é rico. Mas a pobreza aqui em Brasília, ela tende a ser bastante marginalizada, assim. Então, se você pega um avião, desce no aeroporto e vai até o Lago Norte e Lago Sul, você não vê gente pobre. É verdade. E eu acho que isso é um fator muito importante para a socialização do brasiliense em geral, assim. Porque os meus amigos... Atenção, eu não sou uma pessoa rica, eu sou classe média. O que para a realidade do brasileiro é muito. Porque hoje a gente tem a maior parte das famílias vivendo com menos de 3 salários mínimos. Então, isso é muito. E as pessoas de Brasília, elas não estão acostumadas. Por exemplo, hoje... Eu também tive mais experiências fora do plano piloto depois que eu me tornei adulta. Antes eu já tinha ido em Taguatinga, já tinha ido em Santa Maria, já tinha ido, enfim, XYZ. Mas ir para poder, eventualmente, fazer parte daquele bairro, eu fazia pouco. Então, por exemplo, hoje eu já assisto, por exemplo, semestre passado, eu peguei 2 matérias em Águas Claras, então eu ia toda semana para Águas Claras, porque era presencial. Hoje eu já trabalho no Tagua Park, já trabalho no Parkway também. Venho do Parkway agora, trabalho em Águas Claras. Então, a minha vivência... Hoje, eu nem sei pra que eu moro no plano piloto, porque... Tá longe mesmo, do Lago Norte. Pô, pra caraca. Eu saio todo Tagua dia. Park, Lago Norte, é um chãozinho aí, velho. 7 da manhã. Gasolina barata aí, 30 km da minha casa pro meu trabalho. E esse trabalho aí, você agora, além de ser digital influencer, o trabalho sério, não que ser digital influencer não seja um trabalho sério, mas o trabalho formal, melhor dizendo. Que trabalho é esse? Cara, Trabalho acho infantil, que da última não, vez não que eu... pode. 14 anos. É porque ex-aluna, gente. Tinha 14 anos. Eu só chamo. Gente, eu vou chamar ele a entrevista inteira de professor, tá, gente? Ele deixou de ser meu professor há quase 10 anos. Tá vendo aí? Eu tô velho. Tá bom? Que ano que você me deu aula? 2000 e alguma coisa. 10, eu acho. Você dava aula pro 8º ano? Eu dei aula... eu passei do 8º ao 3º. Eu já dei aula pra todo mundo. De 6º até todo mundo. Eu acho que mas ele me deu aula no nono. Eu acho que o 8º... Eu acho que o nono, 9º... certeza. Não era o Clevani no 9º, não? Não, o 8º era o Clevani. Eu era no 9º. Eu lembro no Bloco Azul. Então, é isso. Ele me deu aula no 9º ano, eu já tô no meu 2º curso da faculdade. Aí. E ele continua com a mesma cara, vocês estão vendo? Pô, obrigado aí, eu gostei. Ou ela me chamou de velho, ou ela me chamou de acabado, tipo assim, desde aquela época você é um acabado. Ou então talvez seja conservado, Não, né? é conservado, é conservado. Mas aí, que profissão então, é essa? Que curso? Agora mais uma informação, já fez tá na 2ª graduação. Explica como é que com 24 anos você tem 2 graduações hoje, tá? Cara, eu não completei a aí. primeira, não. Ah, ela só fez o vestibular, entendi. Eu passei na UNB, passei 2 anos e meio na UNB. Mas calma, vou explicar. Hoje eu sou estudante de psicologia, não vou falar minha faculdade só por questão de segurança mesmo, que a gente nunca sabe. Ok. Mas eu faço uma faculdade particular. Eu comecei publicidade na UNB, eu passei direto pelo PAS. Então, eu saí da faculdade, saí da escola, já fui direto para a faculdade. E que bom, assim, eu sou muito grata ao UNB, se você quiser a gente até falar mais disso. Minha época na UNB foi incrível, mas eu não gostava do curso, eu não queria comunicação para minha vida. E não quero até hoje, é uma decisão. Embora eu trabalhe com isso de alguma forma, né? Hoje em dia, querendo ou não, professor, o que acontece? Hoje, ser influenciadora para mim é um hobby. Meu trabalho, que me custa horas por dia, que me custa deslocamento, que me custa... Enfim, que também me remunera assim. É outro. Hoje, ser influenciadora, para mim, é uma oportunidade que o destino me deu, assim. Nunca foi algo planejado, sabe? Okay. Eu tinha 22 seguidoras no TikTok, né? Que é a nova rede social do momento. E postei um vídeo corrigindo as pessoas que falam português errado. Os gringos que falam português errado. Ou falam mais maior, eu não sei porquê. Na sala fala mais maior. Tá errado. Tá bom, gente, eu sei que é maior. Você que é meu aluno aí sabe que é brincadeira. Não põe na prova. Mas nem era o problema dos brasileiros falarem português errado. Eram os gringos. Porque não é Rio de Janeiro. Português cai
caipirinha de samba, português muito, a porque diferença, ó. tinha viralizado um vídeo de uma menina corrigindo as pessoas falando inglês errado. Então, tipo, não é Ruffles, é Ruffles. Não é Cheetos, é Cheetos. Caraca, não é essa eu não sabia. Cheetos. É Cheetos. Não é Facebook, é Facebook, Instagram. E aí eu fiquei, gente, que isso? Eu vou corrigir os gringos que não sabem falar português. Saquei, Eles que se adaptem. A nossa língua fácil. A menina não quer que a gente fale inglês perfeito, sem sotaque, então os gringos também E como vão é ter que foi esse falar. vídeo? Cara, depois eu te mostro, porque tá muito atrás da minha linha, tem que descer muito post pra achar ele. E aí, quando eu acordei, tinha, tipo, sei lá, 5 milhões de visualizações. Eu falei, gente, que é isso? Caraca, você tinha 20 seguidores e tinha 30 milhões de visualizações. E eu tinha 30 mil seguidores do nada no TikTok. Eu acordei, meu Instagram tava com 30 mil também. Aí eu falei, gente... Não, como é que conta essa história? O que tá rolando? Caraca, velho. Aí, tipo assim, a Folha tava me mandando mensagem. Tipo, como é que é? A Veja, da entrevista pra Veja, pra Folha de São Paulo, pra não sei o quê. Eu falei, gente, o que eu fiz? O que exatamente eu fiz? Tipo, Você não entendeu naquele primeiro momento? Não. E aí, foi confuso pra mim, porque eu nunca tinha lidado. Tipo, eu sempre fui uma pessoa... Eu sofri muito bullying. Muito. Quando eu era criança, assim. Eu nunca fui... Hoje, eu sou uma pessoa super padrão, assim. Cabelinho liso, arrumadinho, não sei o que, diz que lá. Mas quando eu era criança, não. Eu era estrábica, eu tinha uma deficiência no pé. Então, todas essas eram desculpas. Criança é o bicho mais cruel, potencialmente cruel. Eu costumo dizer que a infância, que o mundo infantil é o mundo mais cruel que existe, porque tudo que é diferente daquele meio vai ser ressaltado pelas outras crianças de forma natural. Exatamente. Se você deixar as crianças livres, sem uma orientação, no meio, se todo mundo é gordinho, a criança que é magra vai ser zoada, se todo mundo tem cabelo preto. Aqui, assim, independente do nosso padrão de adulto, a criança, ela zoa diferente, né, o tempo todo. Exatamente. Então, tipo assim, só contando, assim, não quero pesar a lombra, viu, gente? Se vocês tiverem alerta de gatilho pra quem já sofreu bullying, tem problema de autoimagem, etc. Quando eu era pequena, as pessoas que conversavam comigo, elas pediam explicitamente pra eu não contar pra ninguém que a gente conversava. Porque elas teriam muita vergonha de falar comigo, entendeu? Elas ficariam muito envergonhadas das pessoas saberem que elas estão falando comigo. Então, tipo assim... Eu cresci, a minha socialização foi extremamente difícil. A minha primeira impressão de mundo, ela foi extremamente complicada, conturbada pra mim. Então, depois que eu cresci, assim, eu acreditava que eu era uma pessoa muito artística, e aí eu tive esse bloqueio artístico, porque eu não me achava boa em nada. E aí, um dia, eu soltei um vídeo do TikTok que tinha 5 milhões de visualizações nas primeiras horas. Eu falei, gente, o que é isso? O que tá acontecendo, gente? Eu não sou a criança esquisita, tipo assim... Tá, isso você tava com quantos anos? Cara, foi depois da pandemia começar. Então já tava rolando, então você já era uma adulta. Já. Então já. essa sua autoimagem persistiu até a vida adulta, até o início da vida adulta. Cara, de forma mais sutil, né? A gente vai aprendendo a lidar, eu fiz terapia, etc. Cara, gente, super problema. Porque minha família tem, tipo, maior processo contra a escola que eu estudei e tal. Deu maior treta, tivemos que ir atrás de professor. Porque meus pais descobriram depois de 4 anos que eu sofria bullying. E, tipo assim, era um bullying. Então, calma aí, vamos dividir essas histórias, porque são 2 assuntos muito importantes na sua... Então, calma aí, a gente tem o seu desenvolvimento enquanto pessoa e o processo do bullying, e tem a rede social. Então, vamos dividir. Vamos começar pelo início aí. O seu desenvolvimento, você falou agora já de processo e tudo mais, então vamos tentar entender essa parte. Como é que foi, então, essa sua infância, essa sua adolescência... com problema de autoimagem, com pessoas que conversavam com você, porque você é uma pessoa comunicativa e divertida, mas que falavam pra você assim, ó, pô, não conta pra ninguém. Exato, Como gente, é que foi isso até chegar à fase adulta? Cara... E aí a gente já retoma a questão da rede social. É porque uma coisa se mistura muito com a outra, assim, pelo menos na minha cabeça. Vamos lá, eu nasci com uma deficiência no pé. Assim, só pra explicar. Não que deficiência justifique bullying, nem nada do tipo, tá? Mas só pra explicar a minha experiência pessoal com o jeito que eu nasci. Com o jeito que eu fui criada. Hoje eu já tenho uma cirurgia de correção de estrabismo, tá, gente? Então não dá pra ver tanto meu estrabismo, mas eu ainda tenho. Eu nem sabia que dava pra fazer cirurgia pra isso. Dá. É uma cirurgia no olho. E, bom, enfim. Sempre fui uma pessoa muito artística, muito. Eu gostava de Hannah Montana, daí eu montava meus shows e tal. Sempre fui uma pessoa, e sobretudo, uma pessoa expansiva. Sempre fui uma pessoa expansiva. E aí o bullying, quando eu sofri bullying,
Inclusive, a menina que fez bullying comigo estuda na minha sala, sabia? Atualmente, psicologia? Uhum. Caraca, que mundo é esse, louco, velho? Mas ela sabe disso? Ela sabe. Vocês já se resolveram? Não, eu nunca vou me resolver com ela. Mas eu não a odeio. Eu compreendo Certo. que ela era outra pessoa quando a gente era criança. Porque faz muitos anos, gente. Faz, tipo, sei lá, 15 anos. Caraca, Que eu velho, que conheci história, ela. Ela estuda velho. na minha sala, acredita? Não, mas vamos lá, tá. Enfim. Vamos por parte, que é muita E coisa aí, pra eu perguntar. estudava nessa escola. Não vou falar o nome pra não dar problema Beleza. pra tu. Aham, Mas é uma escola manda ver. particular. Vou... Tá bom, eu vou colocar um pi aí, tá? Aham. Eu estudava nessa escola e aí tinha essa menina que chamava... Eu vou dar o nome pra ela de Maria. Não é Ana Maria o nome dela, tá? E aí a Maria, ela inventava uma série de mentiras. Tipo, ela era meio que a líder do grupo. E quando ela se sentia ameaçada, ela colocava a gente como... Tipo, a sala não vai falar com vocês. Porque você fez isso comigo. Porque você não quer ir pra minha casa. Porque você não quer dormir na minha casa. Eu lembro de Mas umas você não situações. queria fazer isso? Você não queria ir pra casa dela? Não queria? Cara, eu lembro de uma situação que eu tava na casa dela. Tava eu, ela e a outra menina, que a gente era um trio. Acho que as duas, eu e ela, sofremos bullying da menina na mesma intensidade. Daí a gente tava na casa dela e aí eu tava com muita febre. Eu tava com uma infecção de ouvido. Com muita febre. Muita, assim, 40 graus de febre. E aí ela não queria deixar eu ir embora, porque a gente tinha feito uma programação, tipo, sei lá, noite das amigas. Saquei. Noite do pijama das amigas. E aí ela me colocou assim, tipo, me colocou no quarto da irmã dela pra eu não fazer barulho, pra irmã dela poder dormir e eu não poder falar com a mãe dela. Entendeu? Porque senão se eu fosse falar com a mãe da menina, eu faria barulho no quarto da bebê. Então ela me colocou lá. Eu faria barulho no quarto da bebê. E acordasse te culpada. Saquei. E, tipo... Enfim, eu acabei indo embora nesse dia, graças a Deus. Mas era esse tipo, assim... Tipo... Como eu falo? Violência psicológica, gente. O bullying é violência psicológica, física. Eu não chegava a apanhar, não. Graças a Deus, nunca apanhei, não. Mas eu sofria muito com isso, assim. Então, o meu início de socialização, depois que você sai do seio dos seus pais, né? E começa a socializar, eventualmente fazer seus próprios amigos, entender o mundo, né? Compreender o mundo fora do seio da sua mãe, né? Ver as coisas fora de casa, ser você pela primeira vez. Foi extremamente difícil, porque eram sempre experiências que me anulavam enquanto ser humano. Sempre, sempre, sempre. Então, eu cresci, lidei com bullying da forma como eu conseguia, etc. Mas isso colocou um entrave, assim, eu sinto hoje, depois de passar por tudo, eu jamais saberia isso se eu não tivesse crescido na internet. Isso me colocou um entrave de que eu não poderia criar mais, de que eu não seria suficiente. E a exposição que eu ganhei enfim, com os meus vídeos, ela era algo extremamente desafiador para mim, porque é uma coisa que as pessoas não sabem até passarem por isso, assim, a internet ela é cruel, de verdade. Pô, eu nunca passei, mas a gente vê, né, o que acontece, o cancelamento na internet, ele é as pessoas querem sangue na internet, né? As pessoas, parece que realmente a pessoa que está sofrendo o cancelamento, o que quer que seja, ela não é uma pessoa, ela é só um personagem da internet e as pessoas querem ver, assim, elas querem que a pessoa filme, faça uma live ela se jogando do prédio, é isso, né? que a internet, exatamente. É a sensação que eu tenho que a pessoa, quando comete um erro e pessoas erram de forma grave, muito grave ou menos grave, as pessoas que começam, os haters, né? Elas querem aniquilar. Eles querem ver uma live da pessoa dando um tiro na própria boca. Exatamente. Pra depois realmente. elas verem essa live e falarem sobre Setembro Amarelo. Essa é a internet. E foi exatamente isso, assim. Daí eu cresci, tive minha adolescência. A pré-adolescência, pra mim, foi o período onde eu sofri mais bullying. Quando eu cheguei no Sigma, eu não sofria mais bullying. Então, inclusive... eu não sei se ainda trabalha no Sigma. Trabalho lá. O Sigma Pode foi falar, a sem escola que me ajudou, assim. Tipo, eu conseguia falar com os coordenadores, se eu sentia alguma coisa. Porque eu saí da escola que eu tava antes, entrei numa outra escola. E... Desculpa, a gente tá fofocando aqui. Mas eu já falei sobre tudo isso no meu Instagram, o Exposed das escolas de Brasília, vocês que perderam. Então, vamos lá, depois assistam lá, tem lá, segue, rola os posts pra cima. Enfim, daí eu mudei pra essa outra escola, que é uma escola... Tá bom, eu vou falar. Eu mudei pra uma escola marista.
É uma escola muito mais elitista do que a que eu estudava antes. E aí eu passei a realmente... Foi principalmente nessa escola que as pessoas me mandavam mensagem falando assim, Vitória, eu sei que a gente conversou, mas não conta pra ninguém, tá? Porque senão os meninos vão me zoar. Gente, tem tanta gente que me humilhou nessas escolas que circula nos meus... No seu meio, no inclusive. meu meio, Caraca, Vocês ficariam impressionados. E, enfim... Então, só cuidado com o copo, que senão ele faz muito barulho. Que assim. Tá. É verdade. Eu tenho que ficar atenta com isso. E aí, eu saí do Marista. O Marista foi terrível, porque eu saí da escola que eu sofria muito bullying e fui pro Marista na esperança de que ia melhorar. Só que não melhorou. Piorou, assim. E, gente, as pessoas que me conheciam nessa época, eu era uma pessoa que realmente eu não tinha muita noção, né? Porque eu era muito nova, então eu ainda não tinha noção do quanto era arriscado me expor de certas maneiras. Então, eu falava alto, eu fazia piada, eu chamava atenção, eu fazia vídeo, eu publicava vídeo, já publicava, né? Isso publicava... era Facebook na época, então? No YouTube, no início do YouTube. Saquei. Acho que nem Facebook eu acho que eu já tinha Facebook, mas enfim. Publicava no YouTube, daí eu fazia músicas, escrevia músicas e publicava no YouTube. Mas, gente, coisa de criança, né? Não eram músicas boas, enfim. E aí eu saí do Marista e fui pro Sigma. Aí no Sigma eu consegui fazer amigos. Eu tenho muitos amigos do Marista, tá, gente? Eu sou apaixonada. Lembrando que ela não tá falando da escola, e sim Não. das pessoas que frequentavam, poucas pessoas que frequentavam bullying a vai escola. acontecer em toda a escola. Tá? Então não é a instituição, e sim as pessoas que estavam, algumas poucas pessoas que fizeram isso com ela, e aí ela, obviamente, que a memória afetiva dela é do lugar como um todo, mas... E assim, o bullying ele vai ser uma vivência independente da instituição de ensino. Assim. Eu acho que cabe mais... Quem me salvou... Gente, sério, eu sou tão grata. Foi uma professora. Ela me salvou de 4 anos de bullying. Eu virei pra ela e falei assim, professora... na verdade, ela virou pra mim. Porque eu era incapaz de denunciar a menina que fazia bullying comigo. Então, ela virou pra mim e falou... Vitória, você tá sofrendo bullying. Eu vou falar com seus pais. E chamou meus pais. Se não fosse isso, meus pais não saberiam. Isso qual escola? Na anterior. Na anterior. Isso. Entendi. E é porque essa escola, eu não quero falar o nome dela, falar. Porque realmente é uma escola que eu tenho algo contra. O Marista não tem absolutamente nada contra, gente. Porque, como eu disse, assim, o Marista é uma escola... Todos os maristas do Brasil, eu falei Marista porque tem muito marista no Brasil. O Marista é uma escola extremamente elitizada. Então, vão ter crianças muito privilegiadas ali. E crianças muito privilegiadas, geralmente, pela idade, pela falta de maturidade, elas humilham as outras por causa de dinheiro. Então, eu não tinha as blusas de marca que o Marista exigia, que era Abercrombie na época, né? Marista exigia, no caso, os colegas da escola. Não a instituição. Marista, a instituição não, pelo amor de Deus. A instituição exige caderno e papel. Exato. Papel e caneta só. Mas... E aí eu não tinha o dress code exato para aquilo. Então, era muito complicado. E não era só comigo, assim, era com vários alunos. A gente tinha a mesma vivência, assim, de sermos crianças que não eram tão ricas quanto as outras. E aí a gente tinha as nossas perdas sociais, assim. A gente ficava meio para escanteio. Ok. Aí eu fui pro Sigma, fui muito, muito feliz no Sigma, assim. Você chegou lá em que série? No 8º ano? No 8º ano, exatamente. E aí, gente, quando eu saí do Marista, eu falei, gente, eu nunca vou ter amigo. Tipo, Você não conseguiu, de fato, ter um grupo ou uma pessoa de fato? Eu tenho um grupo de amigos do Marista forte, até hoje. Massa. Até hoje. E que eram as pessoas... Gente, um beijo, Giovana. Beijão, Giovana, Luísa, Luizinha, todo mundo. Vocês sabem quem são. Eles me protegiam, assim. Eles viam o que estava acontecendo. E eram meninas muito ricas, minhas amigas. E elas me defendiam mesmo assim. Mesmo novas. Elas estavam do meu lado. Tipo, era muito legal. E aí eu fiz, tipo, os meus amigos. Só que, ao mesmo tempo, eu tinha aqueles amigos. Mas eu não me sentia querida por ninguém. Parte do meio, né? E aí, eu fui pro Sigma. Já estava desesperançosa com relação a escolas. E aí, eu cheguei lá. E fiz meus amigos, que são meus amigos até hoje. E, cara, o Sigma é uma escola, assim, que tem uma vantagem de que tem várias pessoas de várias classes sociais diferentes no Sigma. Tem bolsistas, mas tem gente que não é rico também. Então, não importava. Não importava, assim, se eu tinha dinheiro, não sei o quê. Eu já tinha uma aparência bem melhor, eu já tinha feito a correção do meu estrabismo. Já tinha
já tinha muito menos problemas com meus pés. Eu tenho um pé torto congênito. E aí eu fiz uma cirurgia de correção quando eu era bem bebezinha. Mas meu pezinho é diferente, entendeu? E aí toda oportunidade que tinham quando eu era criança me zoava. Se me zoarem por isso hoje em dia, gente, sorry. Eu adoro meu pezinho, eu não quero outro não. Se eu pudesse trocar, eu continuaria com o meu. Daí eu fui muito feliz no Sigma. Só que esses fantasmas de insegurança, eles estavam ali ainda, sabe? E com a terapia eles foram melhorando, assim, sabe? Mas eles sempre estiveram ali. Porque na minha tentativa de ser artística... Mas você que tentava ser... Nesse período da adolescência, você falou que você era anulada, mas você ainda assim tentava. Se destacar, às vezes nem se destacar, mas mostrar quem você era. Uhum. Você tentava. E apanhava não fisicamente, né? Sim. Mas apanhava. Eu tentava e apanhava. Eu postava os seus haters lá na... Gente, eu lembro. Olha que louco. Hoje eu trabalho com vídeo. Eu até me emociono falando disso. Eu lembro de um dia que eu tava na minha aula de inglês. Antes de eu ir pro Sigma. E aí, eu publicava vídeos no YouTube. E aí, os meninos da minha sala de inglês, que eram bem mais velhos que eu tava no 7º ano, eles estavam no 9º. Eles eram bem mais velhos que eu. Eles colocaram na TV da sala, já viu, né? No Sigma também tem TV na sala, agora é projetor, né? Mas na época era na TV, no alto. Exatamente. Aí tinha uma TV, assim, no alto da sala. E eles colocaram o meu vídeo pra tocar. E aí entraram vários, tipo... Tinha um só que fazia inglês comigo. Só que entraram ele e os 7 amigos dele. Gritando as coisas que eu falava no vídeo. E era uma música que eu tinha feito. E aí, na verdade, era um... Como é que fala? Um cover daquela música Friday, da Rebecca Black. E aí eu quis fazer aquela música, por quê? Porque era a música mais odiada do mundo. Eu lembro que era o recorde de dislike no YouTube. Quem lembra, gente? Aquela It's Friday, Friday, gotta get down on Friday. Enfim, era o recorde de dislike. E aí eu queria proteger essa menina, essa Rebecca Black, que é a autora da música, porque eu me sentia ela, entendeu? Saquei. E aí eles entraram na sala todos e ficaram, tipo... Eles imitavam macaco, eram umas coisas bem... Eu me emociono falando disso. E hoje em dia eu trabalho com isso, que louco, né? E, gente, daquele dia, eu acho... Desse dia que eles pegaram minha música e colocaram na sala, eu acho que eu prometi pra mim mesma. Eu falei assim, eu nunca mais vou fazer vídeo. Tipo, eu quero virar uma anônima. Gente, eu quero virar uma anônima, porque quanto maior a exposição, maior o risco de eu ser criticada. E eu não tava pronta pra ser criticada. Daí... Ai, meu Deus, não posso chorar. Aí eu fui pro Sigma. Fica à vontade, pode... Aí eu fui pro Sigma. Fui muito feliz no Sigma. Foram 5 anos no Sigma. E eu que tinha, assim, a mania não, né? A necessidade de mudar sempre de escola, porque eu nunca dava certo em uma. Fiquei no Sigma 5 anos. Que foi meu ensino fundamental, 8º, 9º, 1º, 2º, 3º, faculdade. E aí, o Sigma... Gente, foi tão bom, porque eu tive tantas pessoas incríveis. Cara, eu lembro muito bem de você na escola, na sala, e lembro de te ver pelos corredores. Você realmente me pareceu uma criança, uma adolescente muito feliz. Você estava sempre com gente. Quando eu te vi na rede social fazendo sucesso, e eu já vi você no Instagram, já grande, não foi uma surpresa tão grande assim pelo que eu te via no Sigma. Eu nem imaginava, não imaginava que você tinha essa história. Cara, é louco, né? E aí... cara, é muito louco pra mim. Tipo, eu olho pra situação e eu não sei como eu faço isso hoje em dia. Porque pra mim é muito corajoso da minha parte. Mas porque... é corajoso. É muito. Porque eu... Era pra você ser totalmente bloqueada com relação a isso. Era pra eu ser, tipo, pra eu querer... Mais do que tudo, não aparecer, entendeu? Porque todas as vezes que eu tentei aparecer quando eu era criança, deu errado. Eu fui extremamente humilhada, extremamente. Então... Aí eu parei de postar vídeo. Tipo assim, eu fazia stories. Então, aí aqueles colegas... O último fato foi... Colocaram o seu vídeo na sala. Isso, na sala. E aí te zoaram. E foi na sua frente? Foi, eram várias pessoas. E aí eu chorava, né? E pedia, pelo amor de Deus, tira o vídeo. Tipo, tira. Caras, tudo bem. Eram adolescentes, mas, cara, que nível de sadismo, assim. É sádico. De uma galera que vendo uma colega... chorando, e você ainda era mais nova ainda do que eles. Eu tava no 7º, eles estavam no 9º. Eles sabem quem são. Eles sabem quem são. Entendi. E você já se encontraram? Já teve... Já nos encontramos, mas eu não quero... Você não quer... uma comunicação. Entendi. Não. Porque eu não quero que eles me peçam perdão, eu não quero nada. Eu quero que eles não façam mais isso. Entendi. Tipo, e eu acho que já passou, sabe? Porque hoje em dia eu vejo essas pessoas, tipo a menina que divide sala comigo, esse menino que fez esse negócio da sala de aula...
E eles parecem pessoas melhores. Eles realmente parecem. Tipo, e eu acho que passou a fase onde eles eram capazes de fazer isso com alguém. Que legal isso da sua parte, assim, de mesmo não querendo ter o contato e nem mesmo tendo chegado para ter uma vingança, talvez. Hoje você é uma pessoa segura de si, né? Você só por ver essas pessoas, talvez saber quem são nas redes sociais, perceber que são pessoas melhores, assim, é de uma grandeza muito forte da sua parte. Cara, porque já se passaram, Parabéns. foi em 2011, então se passaram 11 anos. E 11 anos é muita coisa para um pré-adolescente, Sim, sabe? não, sem dúvida. Eles estavam no 9º ano, eu sei, mas o 9º ano ainda não é a formação da personalidade. Uma pessoa que está no 9º ano, ela sabe o que ela faz. Ela sabe que é errado. Ela sabe que é errado. Certo. Ela sabe que magoa os outros. Ela sabe. Eles fizeram... Gente, eu não era o único alvo deles. Eu era o único que eu via. Eu nunca vi eles fazendo bullying com outra pessoa, mas eu sabia que eles faziam isso com outras pessoas. Só que é engraçado, porque hoje a gente olha as pessoas como elas são e a gente não tem noção das coisas que elas já fizeram, né? Então, tipo, esses meninos que fizeram bullying comigo, eles têm maior discurso sobre saúde mental, feminismo, e eu fico, meu Deus. O que mostra que eles realmente, ou provavelmente, melhoraram. Tomara que não seja um discurso meramente para conseguir aí as redes, né? Mas se for verdadeiro, sim. Cara, mas é muito real, porque, tipo assim, eu não vejo nenhuma necessidade de vingança, eu não vejo. Porque eu era muito pequena e eu ainda não tava entendendo. E eu acho que eles também não. Tipo assim, na escola, isso é bizarro. Eu percebia isso no Sigma também. Mas na escola, existe uma lei que impera, que é a da popularidade, que só existe na escola. É um ecossistema da escola, da própria escola. Deixa eu adivinhar, você vai trabalhar com escola? Não pretende? Não. Cara, porque eu acho que porque é interessante, eu como professor, né? Eu tive uma vida muito difícil na escola, mas nada com relação a isso, né? Eu tive uma vida difícil por ter vários problemas que hoje são comuns e na minha época eram difíceis. Dislexia, lateralidade cruzada, dislalia, descalculia, essas coisas todas, que na minha época era só burrice mesmo, era só preguiça e burrice. E isso me deu muitas dificuldades, principalmente na época da alfabetização. Então, nada Você se achava ruim. Horroroso. Até o ponto de eu falar, já que eu sou burro mesmo, então... Então foda-se. Então não vou fazer nada. Eu só vou ir pra escola pra fazer o que eu gosto, o que eu não gosto, que se dane. Reprovei. Educação física. Eu só tirava 10 em artes também. Então, reprovei várias vezes e tudo mais. Então, nada perto dessa questão social. Mas para nós, que hoje, como professor... É diferente, nós estamos na escola todo dia, nós professores, mas o que vocês vivem é separado do que nós professores vivemos. Por mais que a gente tente olhar para vocês dentro da sala de aula, naquele momento que a gente pode ter um controle, ainda é possível, mas imagino eu, né? Tenho certeza, aliás, esse bullying frequente que mais te dói e mais magoa acontece dentro do banheiro, acontece naquele lugar do recreio, numa escola tão grande, você só estudou em escolas muito grandes, fisicamente falando. Naquele lugar onde não tem ninguém vendo, aquele inspetor, aquele estagiário, aquele professor, aquele coordenador. Então, assim, você com essa visão de ter sofrido, você seria uma peça importante, mesmo que você talvez não queira trabalhar diretamente na escola, mas hoje eu trabalho fornecer com crianças, treinamento para as escolas, porque é uma visão de quem estava do lado de lá. Hoje eu trabalho com uma menina que tinha a idade que eu tinha quando eu sofria bullying. Saquei. E, enfim... Nossa, que impressionante. É forte, né? E, tipo assim, o que eu percebo da escola, principalmente as escolas muito elitizadas, mas isso não é... Não é, que na escola pública é do mesmo jeito, porque o bullying, ele acontece, assim, você menospreza aquele que é diferente, você pode estar num lugar que tem todo mundo muito pobre, vai ter sempre um que tem alguma coisa diferente, ou até ser mais pobre, isso não é um privilégio Principalmente característica física, característica... Até pai vira motivo de bullying. Tipo assim, seu pai faz tal coisa. Tipo, é muito aberto. E eu... É incrível, assim, você percebe isso na escola que você dá aula, a regra, a hierarquia dos populares e dos não populares. Você percebe isso? Não, não que não aconteça, mas enquanto professor que está muito preocupado em dar a sua aula, em prestar aquela assistência muito mais ligada à questão acadêmica especificamente... Não, eu não consigo ver essa questão da popularidade ser uma regra de... É uma vivência muito comum, pelo menos para mim, para os meus amigos. Assim. Sempre teve o grupinho dos populares e eu era sempre o último grupo. Assim, eu era sempre o pior grupo de todos. Assim, a chacota. Eu sempre fui a chacota.
E aí no Sigma não era mais a chacota. Aí eu fui pra UNB. Não existe popularidade na UNB, não existe popularidade assim? em faculdade. Tipo assim, Por que não? Não importa. Você chega na UNB, cada um por si. Saquei. Não importa se é mais bonito, mais feio, você tem deficiência. Até porque lá não tem gente de todo tipo, né? Se você tem dinheiro, a você UNB não é um tem. mundo diferenciado. Vai mesmo. no UNB e fala que você tem muito dinheiro e queira esfregar isso na cara de alguém pra ver se você se cria. Não se cria, não. Não se cria. Esse tipo de coisa não se cria. Porque as pessoas já são adultas, elas não querem mais ocupar um lugar high society na escola. Tipo, isso não faz uma diferença na UNB. Você quer passar, ou não, você quer... Só curtir. Você quer beber cachaça. Você quer, quer ir pro CA, ficar doidão. Exatamente. Você quer ir pro CA, você quer jogar sua vida acadêmica fora, entendeu? Tipo, ninguém tá nem aí. E na escola, uma das vivências que tem mais alunos importa profissionais, é né, essa. na UNB. Universidades federais tem os alunos profissionais. O cara fica 10 anos no curso até ser jubilado e fazer outro vestibular. 10 anos, é jubilado, faz aquele papelzinho que é pra você não ser mais jubilado, pra você voltar. Aí você volta pra fazer a mesma coisa. Cara, eu tenho um amigo que ele passou, tipo, 4 anos tentando passar em uma matéria. E ele... Uma hora ele formou, com 13 anos de UNB ele formou. Massa, 13. Mas tem história pra contar, sacou? 13 anos. E aí eu fui pra faculdade. Na faculdade eu já era querida. Na faculdade... Assim, no Sigma eu já era muito querida. Eu tinha meus amigos. Mas aí eu comecei a fazer comunicação, que era o que eu achava que ia dar conta da minha via artística, do meu viés artístico. Só que não. Aí eu aprendi que a comunicação, assim, eu dei de cara com isso na faculdade. Eu pensava que a comunicação era efetivamente ter contato com o outro. E a comunicação, a publicidade, que era o curso que eu fazia, é ter contato com um computador, basicamente. É um serviço de meios. Eu queria um serviço de fins. Eu quero ser o serviço final. Eu quero ter contato. Então vai vender. Literalmente. E aí eu olhei pra publicidade assim, eu falava, gente... Meu pai é jornalista, né? E ele é totalmente contra alguém fazer jornalismo. Sério? Todo profissional nunca quer que o filho seja o que ele é, né? Já percebeu? Verdade. Tipo assim, se Moisés for professor de Cara, geografia... a gente fala muito mal da categoria, professores, mas assim, a gente ganha pouco de fato, mas eu me sinto valorizado por outro aspecto, assim, eu me sinto reconhecido na sociedade quando eu falo que eu sou professor, todo mundo fala, você é professor, por exemplo, o respeito que você tem por mim, independente de qualquer coisa, mas também por ser seu professor, eu acho isso legal. Então, assim, eu não acho que eu não teria problema se ele fosse professor, só mostraria para ele os perigos, quais são os problemas da profissão. Sim. Mas não teria problema, não. Mas eu entendo que talvez o seu pai já passou por muita coisa que quando ele olha, ele fala, pô, não é o que eu gostaria para os meus filhos. E geralmente, aqui, pelo menos em Brasília... Brasília... Para mim, ser professor é muito massa. Eu não passei nunca por uma experiência ruim sendo professor. E, tipo, fora assim, o salário. Fora o salário. É porque tem que ser rentável, né? Qualquer profissão tem que te dar segurança alimentar, segurança de moradia, de saúde. Isso nós temos, professor tem, graças a Deus. Se isso... muitos professores não têm, né? Aqui na realidade que nós vivemos em Brasília, plano piloto, né? Acho que qualquer escola, por menor que seja, até a Secretaria de Educação aqui paga um razoável salário, em detrimento das outras secretarias do Brasil. Mas, óbvio que comparado a qualquer outro concurso público, a gente recebe menos. Exatamente. E é uma boa... É uma chavinha na vida adulta que a gente vira, né? Primeiro a gente quer muito dinheiro. Aí depois a gente percebe que talvez o dinheiro não compre tudo. Talvez a gente queira uma profissão que a gente seja mais feliz e ganhe menos. Sim. E, por exemplo, aqui em Brasília, eu falo porque tem muito seguidor de fora. Então, eu sempre falo com a perspectiva de aqui em Brasília. É uma realidade diferente mesmo. Tem uma cultura absurda, vocês não têm noção, absurda da faculdade de Direito e Medicina. Direito. Na verdade, tem uma outra questão ainda. Aqui nós temos a cultura absurda do concurso público, na verdade. Você só é feliz e bem-sucedido se você for aprovado. Tanto você trabalha onde? Eu trabalho no Ministério. Concursado? Não. Não basta trabalhar no Ministério, você tem que ser concursado. Você pode ser terceirizado, né? Então, o projeto de vida do brasiliense é o seguinte. Via de regra. Termina a escola, faz uma faculdade, um concurso, compra um apartamento em Águas Claras, pronto. Antes dos 30, você é tipo assim, vencedor para caramba. Caraca, chegou primeiro, verdade. Exatamente. Verdade. Esse é o projeto de vida de Brasília. E querendo ou não, ou você segue isso ou você foge disso. Eu tô o que é difícil fugir em Brasília por conta a cidade gira em torno desse mundo do concurso público, né? Exatamente. O comércio, a indústria, não tem indústria, por exemplo. Comércio, serviços tem, mas também não é uma área tão ampla quanto São Paulo, Rio, Belo Horizonte, grandes cidades, né? Exato. Nossa, é uma coisa que eu tava pensando esses dias. Tava vendo uns documentários sobre empregos no exterior. E tem muito emprego em indústria. Eu falei, gente, tem emprego em indústria? A indústria existe? Existe 4.0 ainda atualmente.
Existe indústria no mundo? Porque eu não vejo. Aqui em Brasília não tem indústria. Tudo que chega na minha mão foi feito. Apareceu, bem tipo assim. Tipo, pra mim, como não tem indústria aqui em Brasília, pra mim a indústria não emprega, a indústria não existe, tipo, eu não vejo. E tipo, tem manufacturing mesmo, tipo, aquelas coisas de fazer o produto. Caraca, bizarro. Pra mim isso é muita novidade. Daí eu fui pra UNB. Eu tenho algumas divergências com o método de ensino na UNB, mas eu não sou ninguém para falar disso, porque a UNB é um ponto de encontro incrível. Eu amo a UNB, eu acho que ela é essencial para a história de Brasília. Eu acho que a UNB ela é precursora. Sim. Você formou na UNB? Não, formei na UPS. Na UPS. Eu não tinha a menor condição de passar no vestibular. Menor. Inclusive, eu fui para a faculdade por causa de um sonho. E a nota de geografia era alta? Não faço nem ideia. Porque, gente, eu não fiz nem vestibular. Tem uns cursos provavelmente na UNB, não, é provavelmente só você deixar a prova em branco que você passa. Tipo, japonês noturno. Todo respeito. Mas a nota de corte é baixa. Cara, não sei, que na verdade, assim, eu fiz supletivo, né? Eu tava com essas dificuldades todas, chegou um momento que no ensino médio eu falei, quer saber, vai se lascar, não vou fazer nada. E meu grande sonho era ser militar. Meu pai é militar aposentado da reserva, e meu sonho, desde que eu via meu pai fardado e achava que ele era o super-homem, falei, eu quero ser militar. Só que aos 15 anos, quando você quer ser militar mesmo, aos 15 anos você tem que fazer uma prova cabulosa para ir para alguma das escolas tops das galáxias. Colégio Naval, a Escola Preparatória de Cadetes ou a SpaceX. E eu não sabia fazer conta de subtração. E nessa época você já se achava mais capaz? Não, eu só me achei capaz quando eu fui morar... A primeira vez que eu me achei capaz na vida foi quando eu fui morar em Minas Gerais. Eu era tão ruim no que eu fazia, mas tão ruim no que eu fazia, que eu fui morar em Minas. Minha tia era diretora. Foi assim, quantos anos você tinha? 12 anos. A minha você tia... estava na escola ainda? Estava na escola. A minha tia... Eu fui ser padrinho de casamento de uma tia. E esse era um feriado bem longo, assim. Eu lembro que ia pegar uma semana inteira. Aí eu fui ficar na casa de uma outra tia minha, que é tipo a minha mãe, sacou? Eu tenho duas mães no mundo. A minha mãe, que me teve e me criou, e uma outra mãe, que é minha tia-avó, que também me criou. E eu fui pra casa dela. E ela era diretora da escola. E minha mãe falou assim, você pode ir pro casamento, só que você só vai se você for pra escola da sua tia, que ia ficar tipo uma semana lá. Então minha mãe falou, o casamento é no final de semana. Jurando, assim, então você vai pra escola da sua tia, que é a diretora, que eu ia ficar na casa dela. Aí você pode ir. Eu falei, que bosta, eu tô tentando fugir da escola. Eu vou ter que ficar na escola. Aí cheguei nessa escola, o que aconteceu? Eu era novidade, Sabará é o nome da cidade, uma cidade no interior, assim, né? Ela é bem próxima a Belo Horizonte. E aí, quando eu cheguei na escola, eu me tornei popular imediatamente. A novidade. Porque eu era novidade, eu era de uma cidade que é folclórica para quem não é daqui, eu era de Brasília, a capital do Brasil, o centro do poder, e as pessoas de fato acham que você conhece o presidente, os deputados. As pessoas acham. 90, 80? 98. As pessoas... 97. As pessoas acham que a gente, de fato, tem esse contato com as pessoas. Então, eu me tornei popular e aconteceu uma coisa mágica para mim. As meninas se interessaram por mim, assim, na hora. Eu falei, caraca, que mundo é esse, velho? Eu quero ficar aqui. Caraca, eu falei, eu quero ficar aqui. Eu liguei, eu me lembro que eu passei tipo uns 3, 4 dias indo pra escola, num sucesso absurdo. E aí fui pro casamento, no final do casamento liguei pra minha mãe. Cara, eu jamais imaginava que isso ia acontecer. Falei, mãe, eu não quero mais voltar pra Brasília, eu quero morar aqui. Aonde que minha mãe ia deixar? Jamais minha mãe ia deixar isso. Só que, eu sei lá por quê, ou por obra de Deus, minha mãe deixou. Falou, tudo bem, pode morar. Minha tia não tinha filhos, era casada, não tinha filhos, tinha uma vida econômica muito tranquila. E me amava e me ama como minha mãe. Eu fiquei. E a minha tia tinha uma coisa que minha mãe não tinha, tempo. Minha mãe e meu pai o dia inteiro trabalhando e tal. E eu tinha dificuldades. A minha tia, eu ia pra escola, chegava em casa, dormia, comia. A casa dela tinha piscina, era top. Aí, tal hora, estudar. Eu nunca tinha estudado com alguém assim do meu lado. Primeiro livro que eu li, já 13 anos. Primeiro livro que eu li, chama A Bomba de Chocolate. Tem esse livro até hoje. Foi com minha tia, sentou do meu lado. Eu não conseguia ler. Aí gaguejava com 13 anos de idade. Vamos ler o livro. Tá. E eu comecei bem na escola. Falei, caraca, dá pra ir bem na escola. Isso é possível. Tirei nota boa, comecei a tirar nota boa e ter facilidade. Tipo, fazia a prova. Falei,
Aí eu comecei a me achar, sacou? Foi a primeira vez. Você tinha mais facilidade com ciências exatas, então? Não, eu não tinha facilidade em nada. Eu tinha facilidade em comunicação. Eu falava bem, me expressava, nunca tive vergonha de nada. Adorava juntar pessoas, mas escola, qualquer coisa eu era ruim, exceto educação física e artes. Então, e aí lá eu me desenvolvi. Então lá foi a primeira vez que eu tive a consciência que eu poderia ser bom em alguma coisa. Mas depois eu voltei para Brasília, aí veio a preguiça, veio a procrastinação e tal. Aí eu parei de estudar, depois eu fazia supletivo e tal. E fui pro Exército. Mas a gente tá entrando muito no meu assunto. Não, mas eu tô amando. Com você. Eu tô achando muito interessante. Depois a gente faz um podcast só sobre a... Eu também tenho essas histórias. É verdade. Você tem que fazer isso, Um dia eu conto as histórias. Eu falo que um dia eu vou escrever um livro. Próxima vez eu venho aqui entrevistar, hein? Bom, pode ver. A gente vamos marcar um episódio sobre mim. Isso, sobre Tobias. Mas beleza. Convidado do podcast Tobias. Massa, vamos fazer mesmo. Você vai ser entrevista. Como você tá estudando psicologia, você vai acessar esse meu lado oculto. Nem é tão oculto assim, eu falo fácil disso. Eu tinha muita vergonha. Hoje eu não tenho vergonha nenhuma de falar sobre isso, mesmo sendo um professor. Exato. E você... Eu sinto isso também. Eu tinha muita vergonha de tudo. Eu tinha vergonha pra caralho. Eu tinha vergonha de tudo, gente. Eu jamais sentaria numa mesa e falaria assim, por quê? Não era nem porque eu não tinha vontade de falar. Gente, se me deixa falar, eu falo 1000 horas. É sério. Mas eu não falava porque eu sentia que eu tava incomodada. Não sei, gente. Eu sentia que tinha alguma coisa errada comigo. E é muito justificável, assim. Olhando para as coisas que eu já vivi, era muito justificável o meu medo. Bom, total, pelo que você sofreu. E aí foi isso. Daí eu fui pra UNB. Fui feliz na UNB. Quanto tempo de curso? Eu fiz 2 anos e meio de curso na UNB. Então, e o último semestre eu fiz ao mesmo tempo, com a psicologia. Fiz 2 semestres ao mesmo tempo. Daí eu tava no UNB, liguei pro meu pai, falei, pai, quero mudar de curso. Ele falou, caraca, eba, finalmente. Caraca, velho, teu pai é muito diferenciado. No 5º semestre, você chega pro teu pai. Exatamente. Pai, quero mudar de curso, quero sair da UNB. Não é que eu queria sair da UNB. Você não queria mais o curso. Eu não queria o curso, eu queria mudar de curso. Aí eu fiquei tentando, né? Tentei 2 semestres. Que vestibular? Não, tentar fazer transferência interna. Só que é muito difícil conseguir. É concorrido, né? E é muito difícil, porque você precisa, você precisa ter tantos por cento do seu curso já feito, que é tipo mais da metade do curso, e 20% do curso pretendido. Só que as matérias são de calouro, a prioridade é do calouro da psicologia, então eu nunca conseguiria as mesmas matérias para fazer um semestre inteiro para conseguir 20% de uma vez. Aí meu pai falou assim, Vitória, ou eu pago um cursinho pra você fazer entrar no UNB de novo, e aí eu vou ter que passar muito mais... Se você não passar no UNB, eu vou ter que pagar a sua faculdade durante muito mais tempo. Ou você entra numa particular, eu tinha bolsa de 60% na faculdade que eu faço agora, então minha mensalidade é muito mais barata. Ok. E aí ele falou assim, cara, só vai pra particular, sabe? E eu vou pra UNB, porque eu tenho que me formar numa as ideias da cabeça aí. Porque eu fiz uma escola particular. É porque a gente escuta isso a vida inteira, né? Sim. Você faz uma escola particular. É a inversão de valores no Brasil. Você faz... Você que tem condição de pagar, na maioria das vezes, faz a escola particular porque ela tem uma melhor qualidade, para ir para a pública, onde você não tem que pagar. Exatamente. A inversão de valores do Brasil. É o inverso de fora do Brasil, né? Pois é, daí eu entrei na UNB. E assim, gente, passar na UNB, passar numa faculdade pública, é aquela festa, você se pinta de tinta e joga um ovo em você. É uma conquista, porque é difícil mesmo. Na faculdade particular não tem isso, o meu caso. Passei. Embora tenha sido a melhor faculdade que eu poderia ter cursado em tudo que eu vivi. Pô, se eu tivesse feito o UNB, eu não teria tido metade das experiências que eu tive na UPS, no curso de Geografia especificamente, que era assim, eu tive professores excepcionais. E lá a gente viajava, tipo, todo mês. A faculdade bancava o busão pra gente. Era um negócio muito louco. Então, assim, obrigado, UPS, pelo que você me proporcionou. UPS, patrocina o podcast aí, dele. Tá vendo aí? Tamo aí, UPS. UPS. Eu sei onde que vocês moram, hein, UPS. Tá vendo aí? Né? Não, UPS realmente, assim, foi... As pessoas falavam geografia, tinha muito o CEUB, né? O CEUB tinha um curso de geografia. Tem CEUB? Acho que ainda tem, mas na época eram as particulares, o forte de geografia era CEUB. Tanto é que meus colegas professores do Sigma são praticamente, alguns da UNB, o resto CEUB. E eu vim da UPS, assim... Não sabia que tinha curso particular de geografia em Brasília. CEUB e UPS, eu acho que são as duas. Pelo menos no meu tempo era. E foi, assim, maravilhoso. O UPS foi realmente... Assim, não teria sido melhor
melhor, tenho certeza, se eu tivesse feito na UNB, mas certeza absoluta. Cara, é muito isso, né, Tobias? Não tinha como ter sido melhor, porque foi o que foi. O meu foi maravilhoso. E aí a gente fica pensando pra sempre o que poderia ter sido, o que teria sido diferente, mas não, foi o que foi. Foi o que deu pra ser e foi ótimo. E graças a Deus que você teve a melhor oportunidade, a melhor faculdade possível. Porque eu percebo, assim, que a gente perde muita oportunidade na faculdade, cara. Eu tô me achando um coach, falando assim, a gente perde muita oportunidade. Você deveria... Tô brincando. Mas eu vi na faculdade, assim, eu tava na UNB, tava num relacionamento que não me fazia nada bem, um relacionamento super tóxico. É mesmo. Pô, você junta muita... Você atrai umas desgraças que pô, te contar. E eu ainda sou botafoguense. Não, mas existem coisas que a gente escolhe, né? Tipo, essa desgraça aí, você escolheu por conta... Nunca haverá o time campeão, mas tudo bem. É melhor só torcer, né? Vai lá. E aí eu tava nesse relacionamento que eu tava muito infeliz. Terminou do pior jeito possível. E assim, eu lembro que na época, vai fazer sentido, na época... Eu vivia por causa desse cara, assim, eu era muito apaixonada por ele. Então, assim, tudo que ele gostava, eu gostava. Os amigos dele eram os meus, eu me distanciei das minhas amigas. Relacionamento ruim, gente. Um relacionamento que a pessoa tá infeliz. Aí eu terminei o relacionamento e não me sobrou nada. Não me sobrou nada. Calma aí, eu não tinha mais amigo. Botafogo? Eu não tinha mais amigo. Eu não tinha mais vínculo. Eu não gostava da minha faculdade. Eu não era mais próxima dos meus amigos da faculdade, nem dos que não eram da faculdade. Eu só tinha esse menino na minha vida. Aí eu terminei, eu fiz uma promessa pra mim, que foi... Eu vou investir numa coisa que ninguém, nem a melhor pessoa do mundo, nem a pior, nem namorado, nem mãe, nem ninguém vai tirar de mim, que é conhecimento. Eu vou investir tudo que eu posso em conhecimento. Porque dinheiro, amigo, pertences, tudo isso pode dar errado. Conhecimento, não. Ninguém te tira. Não tem como você reverter o conhecimento da sua cabeça. Tem, né? Tirar ele da Se sua sofrer um cabeça. AVC, acabou. Mas tudo bem. Isso não vai acontecer. Ai, o Tobias. É porque eu sempre ouvi falar isso. Conhecimento, ninguém tira. Um belo dia eu pensei, não, cara, mas se você sofrer um AVC, acabou. Gente, contra AVCs. Parem de ter AVC já. Parem de ter Covid. É porque é verdade. Diga não. Proerd AVC. Dizendo não ao AVC. Inclusive, eu trabalhei com crianças que já tiveram AVC. Caraca, criança. Não, criança, depois você conta eu trabalhava essa na história, Rede Sara. Incrível, gente. Eu amo a Rede Sara. Te amo, Rede Sara Kubitschek de hospitais. E aí, aí eu entrei na psicologia. Eu já tinha feito um curso que eu não gostava, então eu precisava gostar. Eu queria gostar daquilo, porque eu já estava acostumada com a vivência de sala de aula, de chegar a escutar um professor chato. Porque, gente, eu amo a UNB, mas o que tem de professor chato na UNB é saca. Coisa que eu dificilmente tive na faculdade particular. Eu tive alguns professores muito chatos, mas foram poucos. Cara, eu tive a maioria era na top, UNB. velho. Top. Você dava assim, você saía do boteco, que tinha um boteco do lado da faculdade, chamava Anexo. A gente saía do boteco pra ir pra... Embora eu não beba, ia tomar Coca-Cola. Eu não bebo, não gosto de bebida alcoólica. E aí ia pra... Não, a aula de quem? Do fulano. A aula do Lúcio. Pô, Lúcio, a aula do Mendes, a aula do Cajado. Essa galera a gente não perdia aula por nada, porque os caras eram muito bons. Cara, e aí era isso, tipo, os professores... Nem todos, tá, gente? A gente tá falando aqui das faculdades, das escolas, mas não é todos, tá? Você tá ficando claro que a particular é melhor, mas ok. Não, nada disso. Eu defendo a universidade pública. Aqui, ó, eu tô até com uma camiseta da Darcy Ribeiro, ó. Só. Em homenagem a Darcy Ribeiro. Beijo. Enfim. E aí eu tinha uns professores meio carrancudos, assim, na UNB, aquele cara mais jurássico, que trabalha com comunicação, mas não assiste YouTube, não sabe o que é TikTok, essas coisas, né, gente? E aí eram essas aulas. Gente, eu tinha um professor que não deixava ir ao banheiro, eu achava uó. Na faculdade? E eram 2 horários. Então, eram 4 horas de aula. Nossa. E ele não deixava. Cara, os meus alunos do fundamental já andam liberando sem pedir. Não precisa pedir, não. Tá com banho à vontade, mas não banheiro. Exatamente. Ele não... Porque ele considerava uma falta. Por quê? Porque o que aconteceu? O cara não dava muito bem a aula, então as pessoas saíam. Lógico. E, ó, vazavam da aula. Gente, faculdade, os alunos do Tobias não escutem... Tampa o ouvido agora. Por favor, alunos do Tobias. Faculdade, você quer faltar aula, você falta. Foda-se. Não, mas eu falo isso com eles. Quando você chega na faculdade, às vezes o susto que se toma é esse, porque é outro mundo, né? Você não precisa fazer nada. Você só reprova e ninguém vai atrás de você. É muito louco. E principalmente quem tá acostumado em escola particular, que tem alguém no pé, tipo, você tirou... Eu estudei em escola pública também, particular e pública. Na pública, é tipo faculdade. Escola pública, ninguém...
escola que eu estudei. Mas ainda reprovar um ano é muito, né? Agora na faculdade, quando você vem na escola particular, que você não fez dever de casa, o professor te anotou, foi pro site. Se você faltou, alguém liga pra sua casa, por que seu filho faltou 3 dias? Faculdade não. De repente, você reprovou o período, o semestre. Exatamente. E ninguém te avisou. Gente, faculdade, quer reprovar uma matéria? Faça absolutamente nada que você já vai reprovar, entendeu? E você vai atrás do professor, não tem jeitinho, não tem um trabalho no final. Faltou uma aula a mais, problema seu, cara. Tem limite de falta, e essa escola não tem exatamente, limite de falta, um asfalto a mais não tem. Não acabou. Pode chorar, pode gritar, pode espernear, você reprovou. E foi louco isso, porque quando você sai da escola para a faculdade, você tem que ter esse lapso de responsabilidade. Se você não tiver, você vai reprovar. E as pessoas perdem a caloria, que é a melhor parte da faculdade, que é aquela coisa de bebedeira, de trote, disso e daquilo. As pessoas perdem porque elas se desconectam com a faculdade. E eu hoje considero uma pena isso. Porque é tão rico viver a faculdade, vivenciar, né? Fazer seus amigos da faculdade, viajar e tal. Que você quer. Plenamente. A faculdade é um período que você tem que vivenciar plenamente. Concordo. Ainda mais se você estiver naquele período, aspas, correto de fazer faculdade. Que você pode fazer uma faculdade, às vezes, muito mais velho, tá? Mas você tá naquela idade ali, 19, 20, 19, 18 até os 25 anos, cara, aproveita a facu, velho. Porque caloria, a sua primeira caloria, você só vai experimentar uma vez. Tipo, essa sem coisa muitas responsabilidades, né? Gente de 30, 40, 50 anos, a minha faculdade é cheia de gente mais velha. E eu acho isso incrível. Característica de particular. Mas isso não supre. Você faz uma terceira graduação, uma quarta, uma segunda, enfim. Não vai ser só caloria. Você já viveu aquilo. É porque é um padrão diferente. Por exemplo, onde eu fiz faculdade. Eu fiz faculdade com 22 anos. Todo mundo trabalhava. Eu paguei minha faculdade eu mesmo. Eu era militar na época. E pagava, o que é diferente da universidade pública. Essa primeira caloria, geralmente, são de pessoas muito jovens e que moram com os pais, independente da classe social. Exatamente. Mas na particular, as pessoas geralmente fazem faculdade à noite, por isso que os cursos na particular são mais cheios à noite, porque todo mundo trabalha para pagar a sua faculdade. E todo mundo na minha sala trabalha, é bem isso. E assim... Na UNB não trabalhava, na verdade. A maioria não trabalhava. Depois do meio do curso, as pessoas começam a trabalhar mais, mas né? muito por conta do próprio curso. As pessoas na UNB, elas não tinham empregos tipo CLT. Certo. No CEUB, elas têm mais. Tipo, porque por exemplo, você vê pessoas que chegam de um trabalho de 8, 12 horas, né? E vão para a faculdade. Na UNB, você mais estagia, né? Você faz empresa júnior, você estagia e tal. Por quê? A UNB, ela tá cagando pros seus horários de trabalho. Vai ter aula 4 horas da tarde, vai ter hora 11 horas da manhã, se você trabalha para uma MEC, não faz a matéria. Então, tipo assim... O que é um absurdo, mas ok. É complicado, bem complicado. Acho que você tem que se adaptar aos horários da universidade pública. A particular, ela tá ali justamente para atender o cliente, né? Porque numa faculdade pública, você não é cliente. Você é estudante. Na faculdade particular, você é cliente. Então, você tem seus direitos. Sim. Você pode cobrar, se faltar, é o seu dinheiro que está ali investido. A pública também, você tem os seus direitos. Só que as pessoas insistem pelo fato de talvez ser pública. Assim, você está aqui de graça. As pessoas têm essa visão equivocada. Logo, e quem está aqui é concursado, também não pode sofrer qualquer tipo de coisa. Então, a gente que vai definir... A gente vai dar aula na hora que a gente pode ou na hora que... Eu não sei como é que é feito o planejamento. Cara, mas... não, é porque os horários das aulas, eles só tem... Tipo, é muito raro você ter mais de um. Por exemplo, eu fazia publicidade e não tinha publicidade à noite. Tinha Comorg à noite, que é comunicação organizacional. Então, era outro curso. As matérias que a gente não pegava juntas... que eu não tinha o mesmo currículo, eu tinha que mas essa característica que você falou da parte da pública, ela dificulta, é um degrau a mais para uma pessoa que não tem condições de... Por exemplo, eu tinha que trabalhar, eu era militar. Pô, militar não tem horário. Eu entrava às 7 da manhã, eu não sabia que horas que eu ia sair, embora eu fizesse faculdade. Mas eu sabia que toda noite, 7 e tanto da noite, eu tinha que estar na faculdade. Então, eu dava meu jeito. Pô, nesse dia eu vou estar de missão. Então, esse dia eu vou faltar, mas eu não posso faltar muito. Na pública, isso que você falou, no seu curso tem aula 11 da manhã e às vezes você vai 4 da tarde para ter uma aula. Era isso, janela. E aí, como é que você trabalha? Exatamente. Esse foi uma das primeiras coisas que eu percebi da UNB, da faculdade pública em geral, né? Não quero falar mal da UNB, porque eu amo a UNB. Da faculdade pública em geral. E aí, é isso, tinha umas janelas, tipo, eu tinha aula 8 da manhã
e tinha uma. Eu não vou falar muito porque eu não entendo o porquê. Talvez tenha um motivo específico para ter isso. Eu não sei se tem. Deve ser por causa Mas dos professores. se não tiver um motivo muito específico, é um absurdo. Você dificulta a vida de um trabalhador. E o que eu penso, assim, também, é que na faculdade pública, a grande diferença da pública para particular, na minha vivência, foi que na pública você não sabe a quem recorrer quando um problema acontece. Então, verdade. por exemplo, você tem um problema com a sua coordenação, ou você tem um problema com uma matéria específica, ou você quer faltar e quer avisar, não sei o quê, fazer isso, fazer aquilo. Numa faculdade particular, se eles não te atenderem, você sai da faculdade e vai fazer outra faculdade. Ou então vai direto, você sabe direto quem é o coordenador do curso, você sabe quem é o diretor do segmento, você sabe quem é o diretor da unidade, você sabe quem é o dono da faculdade. Exatamente. Ele, né? E assim, você vai lá, tem uma secretaria com várias pessoas trabalhando ao mesmo tempo, você vai lá, faz sua reclamação, qualquer coisa você faz teu show lá. Você sai. Faz seu show lá, faz um barraco, os caras gostam de dinheiro, então... E aí a UNB, por exemplo, não tinha uma secretaria específica para eu dar conta de uma coisa. Então, por exemplo, você tem que correr atrás, sabe? Você tem que descobrir onde é que é isso, onde é que é aquilo. E isso dá ao aluno... Por isso que eu elogio tanto a UNB, assim. A UNB, por causa das suas qualidades e dos seus defeitos, ela dá uma autonomia ao aluno. Um aluno criado em faculdade particular e um aluno criado numa faculdade pública são dois perfis de alunos diferentes. Não quer dizer que é pior ou melhor, mas são dois perfis de alunos e dois perfis de trabalhadores, muito provavelmente, que são diferentes. Logicamente, como uma pessoa como você, que estudou numa faculdade particular, mas que trabalhava pra caramba. Então, você sempre teve que correr atrás das coisas. Então, seu perfil de trabalhador vai ser outro. Mas, assim, no geral, eu percebo que não. Os meus amigos que hoje partilham a faculdade particular comigo, eu percebo que é uma postura muito menos autônoma. Uma postura muito mais de esperar acontecer, sabe? Do tipo... Precisa ter o texto no Google Drive, porque senão vão ficar perguntando no grupo da turma qual é o texto. Não pode ninguém olhar o título do texto e ir lá no Google procurar o texto, entendeu? Faculdade particular. Não, eu sou do tempo que o professor tinha que deixar a pasta dele na Xerox. Cada professor tinha uma pasta na Xerox. Aí, gente, amanhã a aula é sobre o texto tal. Cara, uma coisa que a gente tinha muito que gastar. Eu fazia Xerox de todos os textos. Xerox, não, a gente ia lá. Quanto é? Era tipo assim, R$15, R$20 toda hora. 15 conto, o texto da professora tá um texto chato pra caralho. A gráfica da UNB sabe o que eu já passei. E aí, vamos lá, vamos ler o texto, vai discutindo da próxima aula. Mas era isso. Cara, é uma coisa que eu sinto muita falta da faculdade presencial. Cara, pegar texto em Xerox. Acho que ainda tem isso. Porque hoje em dia tem o Google Drive, hoje em dia tem isso, tem um tablet. Não, mas quando eu fazia faculdade presencial antes da pandemia, eu tinha que pegar em Xerox também. Na UNB também eu ia lá na gráfica e falava, passa do professor Tobias, por favor. Aí tinha lá, passa do professor Tobias. Mas vamos lá. Legal. Aí, depois de toda essa história, de toda essa vivência, o seu curso de publicidade e propaganda, né? E aí você quis desistir, desistiu e seu pai soltou foguetes. E aí foi para psicologia, onde você se encontrou. E aí a rede social, que é aquele assunto que a gente estava conversando no início, você estava em qual curso? Estava já no de psicologia? Já, estava mais da metade da psicologia. Já. E aí super recente. E aí qual era a sua relação com a rede social até aquele momento? Eu sempre gostei de fazer dos meus perfis um diário meu. Aliás, rapidinho, desculpa. Claro. Você teve o YouTube, teve aquele caso traumático na escola. Excluí tudo do YouTube. Tudo. De lá até você se tornar uma adulta, já na psicologia, o que você aboliu rede social? Aboli. Nunca postei um vídeo meu no feed, né? Eu fazia meus stories, assim. Eu não era uma pessoa pública de maneira alguma. Eu excluí todo o meu YouTube. Vocês não acham rastros desses vídeos. Porque eu tenho... Tipo, era um trauma pra mim. E aí eu parei, gente. Eu fazia meus stories, minhas gracinhas no Instagram, porque eu gosto, sabe? E eu acho que é isso que eu faço hoje em dia. Porque quando eu cresci nas redes sociais, Tobias, eu tive, primeiro, que ter uma maturidade que eu não tinha antes, porque era uma coisa extremamente nova pra mim, de estar exposta. Porque quando esse meu vídeo estourou, eu fiz mais uns 5 vídeos em sequência, na mesma temática. Um vídeo do Enem que eu fiz. Enfim, todos os vídeos relacionados à política, essas coisas. Aí o negócio pegou firme mesmo, assim. Na época, né, eu emplacava milhões de visualizações. Sério? Então, e tal. O primeiro vídeo, você tava falando como corrigir os gringos falando português. Isso. Aí deu 5 milhões de visualizações, pum, explodiu o TikTok. Acho que deu um pouco mais. E Insta. E aí você aproveitou o hype. Eu aproveitei o hype, porque... Você começou a postar vídeos... No dia que eu cresci, eu recebia
assim, várias ligações. Você não pode perder esse momento, tá bom? Você tem que aproveitar ao máximo. Isso que o colegas avanço que seus tá ou pessoas agora. que Cara, gente contatos? que eu não conhecia. Tipo assim, gente que trabalha com vídeo. Você não pode perder esse momento agora, tá? Você tem que aproveitar o seu hype pra você crescer, que não sei o que, você tem que produzir vídeo todo dia. E aí, aquilo meio que me foi empurrado, assim. Tipo, Saquei. tá, eu vou virar digital influencer. Eu não pedi, tipo, eu amei. Gente, Saquei. sou muito grata. Como é que você se sentiu? Como é que foi? Vamos ver as sensações. Como é que foi acordar? Pelo menos foi isso que aconteceu. Como é que foi acordar, olhar o celular aqui? Cara, Ai, como é que é 20 seguidores? Puta que pariu. Como é que foi isso? Eu acho que a coisa que mais me marcou... Você sabe disso. Se você lembrar bem, você vai saber. Quando eu tava na idade de ser sua aluna, eu tinha um fã-clube pra um humorista. Não sabia Lembra? disso. Não. Na época você devia saber, porque eu só falava disso. Eu vivia por causa desse cara. O Eduardo Sterblit. E assim, eu sempre fui muito, absurdamente... Tipo, tinha gente que gostava... Criança, né, gente? Criança gosta de Justin Bieber, de One Direction. Eu gostava de comédia. Eu gostava de comédia brasileira. E isso foi meu orientador para tudo, assim. Meus ídolos foram e são até hoje comediantes. Que esse é o maior ídolo. Cara, Marcela Diné, Eduardo Sterblit, Gregório do Vivier, Tata Werneck. Eu não tenho, tipo assim, sei lá, o BTS. Tipo, eu nunca tive isso. Eu nunca tive um ídolo, aquela coisa louca de fazer tatuagens, aquelas tatuagens de criança, né, gente? Eram todos comediantes. Todos comediantes. E quando eu cresci na internet, essas pessoas falaram comigo. Tá de sacanagem. Juro pra ti, juro. Eu tenho uma... Aqui, vou te mostrar. Mostra aí, velho. Deixa eu aproveitar enquanto você tá pegando e deixa eu ouvir essa mensagem aqui. O bom do negócio é esse, que a gente mostra aí pra gente que eu quero... Cara, tipo, são umas coisas muito loucas, cara. Que eu quero ver. Ó, o Quem? Adnet. Marcelo Adnet. Caraca, a gente Cara, tem Marcelo muito Adnet aqui foda. mandando aqui. mensagem pra ela. Calma, não fala isso, que depois vai pegar mal. Gente, a mensagem, tipo assim, gosto do seu trabalho. Saquei, é isso, no Aqui, caso. ó, ele falou assim: hoje eu que sou seu fã, saudade lindona. Beijo enorme, obrigado pelo amor sincero. Senti sempre amor sincero. Eu viajei mais de 20 vezes pra ver esse cara em peça. Brasil. Quem é esse? O... Caraca, velho. E, tipo, Eduardo assim, Sterblit. E, gente, vocês não têm noção. Hoje, Tipo, esse cara era meu mundo. Ele era meu mundo. Eu viajava, eu fazia... Gente, eu fazia de tudo. Acho que eu viajei mais de 15 vezes pra ver ele. Tipo, é uma paixão. É uma paixão, porque não parou de ser. Eu ainda o admiro, obviamente, de um jeito muito mais maduro, né, gente? Que hoje eu tenho muito mais idade. Eu tinha 13 anos na época. E eu tive 5 anos de fã-clube. Tipo, tinha camiseta e tal, do fã-clube. Viajava pra ver peça. Daí tinha uma peça que tinha 3 sessões. Eu comprava as 3. Caraca. E eu sentava na primeira fileira, que era mais Ele cara. sabia quem você era já. Ele sempre porque cara... Você deixava claro pra ele. Eu amava ele demais, cara. Eu realmente... Foi ele que me ensinou metade das coisas que eu sei. Tipo assim, de adolescência, como eu tive uma pré-adolescente e uma adolescente extremamente solitárias, eu tive isso, eu tive comédia. O que me fazia rir era comédia. Eu sempre fui... o meu alívio era cômico. Eu tinha um alívio cômico ali. E aí, quando eu cresci na internet, a coisa que mais me impacta até hoje. Gente, eu não ligo para o número de seguidor, eu não quero mais seguidor, eu não quero crescer mais, eu não quero ser famosa, não quero nada, não quero ir pro Big Brother, não quero nada disso. Eu quero exatamente o que eu tenho hoje. Paz, anonimato, eu adoro anonimato, é muito bom, porque a exposição custa caro. E o apoio das pessoas que eu mais prezei minha vida inteira. Tipo assim, gente, vocês não têm noção do tanto que eu chorei. O tanto que eu chorei de emoção. Mensagem. Isso foi no dia, no dia seguinte? Não, foi com o tempo. O Adnet foi a pessoa que eu acho que ele repostou um vídeo meu, me mandaram, tipo assim, gente, o Adnet tá postando um vídeo seu. O Adnet é uma pessoa que eu não sabia quem eu era, total. O Eduardo sabia. Você acompanhava ele, sentava na frente todo o show. Eu ia pro Pânico, Cara, eu ia pro Pânico, tipo assim, num ano, eu ia pro Pânico 10 vezes. Saquei. É muito domingo, e é uma vez só por semana, né? E o meu pai trabalhava na Band. Então, eu ia pro Pânico. Eu tinha 12 anos e estava no Pânico na Band. Gente, tudo bom. Então, tá bom? O Eduardo não conseguia fugir de mim. Quando eu não tava na paz, eu tava no Pânico, entendeu, galera? Cara, ele falava, quem é essa menina chata que não sai do meu pé, velho? Cara, e ele sempre... Mas com o amor que você tá falando aqui, que você dedicava a ele, pô, devia ser uma graça. Cara, ele ter
uma pessoa assim, cara, ela tá mostrando fotos aqui dela com ele, assim, ela criança, velho. Eu criança aqui. Aqui eu já tava adulta. Cara, que legal que ele retribuiu o seu carinho mesmo já naquela época, né? E, tipo assim, o Eduardo sempre foi uma pessoa muito fechada. Então, eu não tinha ideia de como ele se sentia. Como é que eu posso? O cara é assim. humorista, uma pessoa fechada. E ele é muito fechado. Ele é muito. Ele não gosta, por exemplo, não é que ele não gosta, né? Mas eu percebo que não é muito a coisa preferida dele ficar imitando o personagem. Ah, faz o Fred Mercury prateado. Ah, faz o melhor do mundo. Ele não gosta disso. Okay. Tipo, ele fica, ai, tá, mais uma vez. Ele é muito na dele. Ele é super sossegado. Então, ele nunca foi de abraçar, de falar, obrigada, não sei o quê. E esse... Eu sei que é uma mensagem pouca essa, tipo assim... Mas é o que você precisa de hoje eu sou seu fã. Gente, justificou tudo. Pegou tudo que eu já tinha feito, todo o dinheiro que eu gastei, todo o amor que eu dei, valeu tudo a pena. Valeu muito a pena. Porque e também foi legal que quando ele te mandou a mensagem, ele te mandou a mensagem sabendo que você era aquela menina que ficava atrás dele, não sei o quê. Exatamente. Mas que hoje estava fazendo sucesso. Exatamente. Caraca. E aí, cara, foi muito louco, muito louco, muito louco. O Eduardo, ele tem um filme com a Disney que chama Os Penetras. São 2 filmes, Os Penetras e Os Penetras 2. Gente, eu vi a pré-estreia, eu vi a estreia. Eu acho que eu vi o filme no cinema umas 5 vezes. E aí, hoje, essas pessoas sabem quem eu sou. Tipo, não é que eu sou famosa, gente. Não é isso. Eu não quero, juro. Não é fama, não é ser reconhecida, não é nada disso. É ser... É ver um... Ai, gente, esses números ficam me ligando, sabe? Cobrança de São Paulo tá tranquilo, os boletos. Eu vejo... Tipo, a Vitória, que foi muito humilhada, que deletou os vídeos, que eu não sei o quê. Agora, essa Vitória tem potencial. Essa Vitória pode ser realmente o que ela queria ser. Então, foi muito massa. Foi tipo assim, não é que eu gostei de ter crescido, eu gostei de ter Você gostou de ter vencido, cara. Eu gostei de ter provado pra mim que eu conseguia, que eu não precisava ser humilhada, que as pessoas não precisavam falar pra eu esconder que eu tava falando com elas pras outras, que as pessoas não tinham mais vergonha de falar comigo. Então, tipo assim, não foi nenhuma revanche, eu não sinto esse sentimento de revanche. Foi a primeira vez que eu olhei de verdade pra mim com carinho. Isso foi muito legal. Eu me emociono falando disso, porque pra mim é um momento muito lindo da minha existência. Mas é lindo mesmo. E assim, eu entendo um pouco do que você fala, um pouquinho, porque quando eu me vejo hoje um professor, e às vezes eu faço sacanagem às vezes, com alguns colegas meus, tipo assim, você não encontra há muito tempo, né? Porque da escola que vira aquela minha dificuldade, o que você faz? Pô, velho, tô na merda aí e tal, não sei o quê. Os caras falam, pô, é mesmo e tal. Tô zoando, eu sou professor de tal lugar. Tu tá de sacanagem que hoje tu é professor, tu dá aula. Tipo... Porque o cara fala assim, como você dá aula? Você não tinha condição nem... Eu errava todas as palavras do ditado. Todas. Porque o professor, você, professor de português, alfabetização, para de fazer ditado com 2 S e C cedilha, com SC, com acento. Coloca só amor... Coloca coisas assim. Escola. Não, escola não tem S. Não dá. Não pode colocar a palavra com S? Não, porque S, 2 S, C cedilha, Z, S, C, pra mim é tudo a mesma coisa. Faz sentido. Entendi. Escreve pássaro com C cedilha, como é que fica? Pássaro. Escreve casa com Z, como deveria ser. Casa Escuta aqui, Paulo Freire. Não faz sentido. Paulo Freire, tudo bom? Não faz sentido. Inclusive, eu falo português. Eu vou convidar, aliás, já convidei um professor de português para vir aqui pra gente trocar ideia. O português é a língua que te desensina a escrever. Porque eu aprendi. C com A é K, Z com A é Zá. Se eu juntar, casa. Não. Nesse caso, no meio de 2 vogais, é um S que tem som de Z. Para quê? Eu sei, porque eu tô trabalhando com crianças em fase de alfabetização. Para quê? Complicado. Não. A palavra muito não tem o N. É muito. Hoje a palavra tópico foi almoço, que é com C cedilha, mas a criança acha que é com S. Não, mas peraí. Olha como é que é simples. Sa, se, si, so, su. Almoço. S, O. Exatamente. Nunca mais ninguém erra no soletrando. Não, mas eu acho, inclusive... não vou dar muito prosseguimento nesse assunto, que isso pode ser uma ignorância danada que eu vou falar, mas para mim, que teve essa dificuldade, a língua portuguesa é uma forma de opressão e de dominação. Então, assim, vamos colocar um negócio super difícil que ninguém vai aprender, porque ninguém sabe escrever português. A verdade é, você pode pegar o melhor professor de português do mundo. Se você der um ditado de 100 palavras, já que ele é cabuloso, ele vai errar uma, talvez 2,
Porque ele vai Até ter que concordância verbal, Porque ele vai né, ter que galera? lembrar daquela concordância, como eu costumo brincar na sala. Então, isso aqui é muito mais melhor, que dói no ouvido, o aluno aprende. Aham. Mas melhor tá errado. Cara, isso é bom, isso é melhor, isso é mais melhor. Não, professor, é só falar que é melhor. Não, eu entendo, mas quando eu falo mais melhor, não te dá não parece que a intensidade é maior. Não, isso é bom, isso é melhor. Isso é melhor do que isso. Isso é bom, isso é melhor, isso é mais melhor. Eu não consigo, mas melhor pra mim é muito Caraca, errado. pra mim dá um nível de... É igual você falar, isso aqui é foda. É muito melhor do que mais melhor, inclusive. Ai, não, pra mim dá uma agonia falar mais melhor. Não, mas é por isso que eu falo mais É a mesma melhor. Que aí dá discussão. agonia, Aham. a pessoa Não esquece. não esquece. Mas seguindo. Mas, tipo assim, eu imagino, porque às vezes esse ponto de virada foi diferente pra você. Mas deve ser algo semelhante ao que eu vivi. É porque, gente, eu tenho medo de falar das minhas vivências e achar que o que importa é fama. Gente, eu não tô Não. nem aí. A minha felicidade, o ponto de virada pra mim, foi ter sido a menina que estava no teatro, sentada na cadeira do teatro, e agora, possivelmente, eu posso estar junto do Pode. palco. Aliás, Tipo, isso é algum tipo de plano? não tenho vontade. Assim, eu quero muito fazer teatro, mas é que eu não quero seguir uma vida pública. Saquei. Assim, eu nunca tive... A não ser que eu me torne pública por ser uma boa profissional no privado, entendeu? Do tipo, uma boa psicóloga, daí eu faço vídeos sobre psicologia na Saquei. internet. Hoje em dia... Gente, o governo Bolsonaro vai acabar, se Deus quiser. Ô, você aí, eu vou ganhar o Nobel da Paz. Essa menina aqui pegou aqui agora, tá falando que não. O Pô, Bolsonaro ganhou um Nobel da Paz porque ele evitou uma guerra, eu gente. impedi... Pô, liguei pro Putin, porra. Pô, Putin, você tá de brincadeira. Vai invadir, É pô, os igual. caras, a Ucrânia vale o quê, pô? Donetsk? Que é o que Donetsk? Não sei o que é isso, pô. Gorbachovers. E aí, tipo, eu imagino Eu tô achando que a minha imitação do Bolsonaro é top, Não, sacou? mas é muito top mesmo. Pô, obrigado, olha. É muito top. É porque eu tô tentando, companheira, fazer o outro. Entendi. Porque eu quero fazer o debate. Entendi. Bolsonaro, esse vagabundo, esse miliciano. Eu tô tentando fazer, mas esse Lula é difícil, muito que ele é bom, muito... gente, é muito Vai bom. lá. Obrigado, é minhas alunas aí, tá? Mas Eu vamos jamais lá. conseguiria. Aí, eu imagino que deve ter sido um ponto de virada pra você também, um momento em que você conseguiu ajudar um aluno seu que passava pelo mesmo que você, né? Eu costumo dizer que eu nunca encontrei um aluno tão ruim quanto eu fui. Não que eu não encontre alunos com mais dificuldades do que eu tive, mas é porque eu tive dificuldades e associada à dificuldade, como eu entendi, já que eu não sirvo pra nada mesmo, então agora eu vou ser o pior que eu puder. Então eu costumo dizer, realmente, eu acho que eu nunca encontrei um aluno. É porque também a minha fase mais difícil foi o processo de alfabetização. E como eu não trabalho nessa... E talvez você nunca vai encontrar um aluno tão ruim quanto você, porque você nunca vai olhar pros outros com um olhar de olho julgamento que eu como tinha. você fez com você, né? Eu achava que era uma decepção pros meus pais. Te amo, papai e mamãe. Eu só sou o que sou por causa Cara, de vocês. é E por causa bizarro de Yaya. porque a escola mobiliza certas coisas. Não é porque você é ruim na escola que você vai ser incompetente. Assim, a escola é só um... Ai, gente, É uma sempre fase aquele dolorosa da vida de muita gente. A escola... peixe jamais vai ganhar uma competição por não saber correr. Mas é real, tipo assim, você pode ser ruim na escola e bom em outras coisas. Assim. Quando a escola acaba, gente, ela não é a parte Ela não mais determina. importante do mundo. Ela Depois, não é isso é um problema. Assim, como professor, eu tento falar isso muito, assim, a escola não é um ponto determinante da vida de muitas pessoas. Você pode ser muito mal na escola, às vezes nem fazer escola, e ser muito bom, e o contrário também. Então, assim, eu acho que a escola eu acho que a escola está muito desconectada da vida real das pessoas. Por isso que a minha fase foi traumática, porque a fase mais importante da vida de um aluno, na minha visão, é a fase que meu filho está agora, de 5 anos, o Moisés, que é o primeiro aninho, que é a alfabetização. Se dali até o 5º ano ele conseguir gostar de escola, de estudar e de aprender mais do que de escola, ele vai ser bom na vida, porque ele vai gostar de aprender, então ele vai pesquisar, ele vai buscar por conta própria e ele vai fluir. Exatamente. Se for como eu fui, aí complica. Cara, e é muito isso, assim. Eu acho que se coloca tanta pressão no pré-adolescente, na criança Beijo, da escola. professores de alfabetização e ensino fundamental. Vocês são Beijo. fundamentais. E Cara, são pouco valorizadas. Inclusive, eu quero dizer, assim... Eu acho que ela nem vai ver isso, mas eu vou mandar isso pra ela, porque eu tenho as redes sociais dela. Tia Cristiane, você sabe que eu gosto de você demais. Eu tive uma tia Cris também, que foi quem me tia ajudou terceiro muito quando eu sofri bullying. E a tia Kátia, que foi quem virou pra mim e chamou meus pais e salvou a minha vida. Saquei. Senão eu estaria muito... Gente, tia Kátia salvou minha vida, sabia? Te amo, tia Kátia. Ela nem deve lembrar que eu existo. Com certeza ela lembra. Mas, enfim, 4ª série, gente. Aí, eu acho que se coloca tanta pressão no adolescente e na criança sobre a importância da escola, porque ele precisa entender que é importante que ele interaja, que ele engaje na escola.
Porque, enfim, a escola é muito importante em termos de, cara, aprendizagem, vínculo, experiência social, socialização. Tudo. A escola é onde vai surgir a primeira viés É uma do mini ser humano. sociedade. Exatamente. E assim como a sociedade pode ser mobilizadora numa versão ruim, ela pode ser péssima para algumas crianças. E eu acho que talvez a gente não converse tanto sobre isso, só que isso aconteça muito. Porque quantos amigos você tem que tiveram uma péssima experiência na escola? Assim, É quase um dogma, né? A escola, do jeito que ela é desde o século XVI, quase um dogma se falar, não, a gente precisa mudar, a gente precisa ver que não precisa ensinar isso, aquilo, que as aulas deveriam ser diferentes, que um aluno atrás do outro desde o século tal já não resolve mais. Quem fala muito sobre isso é o Murilo Gun. Não sei se você... Murilo Gun, ele é humorista. Ele é humorista. Ele é muita coisa, mas também é humorista. Ele fala uma coisa interessante. Caralho, que ele fala, Murilo Gun. ele fala que poucos lugares têm... É um lugar fechado com muros, que você fica sentado um atrás do outro, cumprindo regra, espera um sinal para tomar um banho de sol. Chama escola e cadeia. É todo mundo trancado dentro de uma sala, seguindo ordens, esperando tocar um sino para você tomar um banho de sol. Exatamente. A escola e a prisão. E é muito isso. Você aprende sobre disciplina na escola, porque se você não souber... Até a criança mesmo, ela precisa entender, ela precisa, dentro dela, criar um cronograma de estudo. Ela precisa se organizar para estudar, ela precisa obedecer ao professor. Que a escola não seja importante, tá? É muito. Tudo isso aí. Ele tá dentro da escola todos os dias. Não tem uma pessoa que acha a educação mais importante do que um professor, assim. Isso, inclusive, é uma coisa, assim... Só acho que poderia ser muita coisa diferente. A gente poderia repensar o processo. Total. E, assim, é muito tempo já. Eu acho que a gente tá atrasado. E aí... Qual que era a parte que a gente tava falando? Enfim, daí eu... Não. E aí, esse ponto de virada, pra mim, foi super importante, assim, de ver a Vitória, que tava na cadeira do teatro. Gente, eu sempre fui rata de teatro. Teatro, pra mim, é o melhor lugar do mundo. Esse ano, já fui em 3 peças. 2022. Sexta-feira passada foi o Felipe, que tava aqui, do G7. A gente trocou uma ideia sensacional. Foi, maravilhoso. Pena que eu não consegui ir lá na peça deles, O Amor é Brega, porque eu não consegui deixar meus filhos com ninguém, mas ainda vou. Felipe, um forte abraço pra você. É isso. Deixa o Moisés comigo. Aí, pronto. Tô acostumada com minha amiga vai tacar fogo na tua casa, mas é muito doido. Pode tacar fogo na minha casa. Mas vamos lá. Então, você postou os vídeos, recebeu esse reconhecimento absurdo de pessoas que você conhecia e não conhecia e admirava muito. E aí aproveitou esse hype, postando outros vídeos. E isso continuou tendo uma grande visualização no primeiro momento? Cara, eu parei de fazer vídeo. Assim, eu postei vários vídeos que deram muito certo. Isso, TikTok, Instagram ou ambos? Não, TikTok e Instagram. Eu geralmente posto no TikTok e reposto no Instagram. Então, é o mesmo vídeo. Eu reposto em várias plataformas. O Twitter também. Eu acho que é bem importante, sim, você ter várias redes sociais, incluindo o TikTok, porque o algoritmo do TikTok é muito diferente. Se você quiser, depois eu te dou uma ideia sobre isso. Mas o Instagram, ele não tem a habilidade... Instagram, não me ouça que vocês tiram meu engajamento toda vez que eu falo do TikTok. O Instagram, ele tem um potencial de mostrar páginas que você não segue, que são aqueles recomendados, né? O TikTok é só páginas que você não conhece. Assim, a minoria do conteúdo que você assiste é de quem você segue. Então, é muito legal para crescer. Okay. Eu tinha 22 seguidores, gente. Eu tinha 22. Em algum momento, esse vídeo chegou para mais de 22 pessoas. Então, 5 milhões. Exatamente. Então... o TikTok, ele te dá muito mais essa possibilidade de surgir do nada, de fazer um vídeo dar certo. Talvez o perfil não fique milionário, mas um vídeo pode ser... Tá, mas vamos lá. Esse vídeo foi sobre esse tema que você falou do português, que é um tema que me interessa muito. E eu xingava o Bolsonaro, porque... É isso que eu queria saber. Eu falava bem assim. Nesse primeiro vídeo? Eu falava bem assim. Tava falando as diferenças do português com o inglês, né? E aí eu falava, isso aqui é Havaiana, não é Aviana, é Rio de Janeiro, não é Rio de Janeiro, é Rio de Janeiro, não é São Paulo, é São Paulo. E nos Estados Unidos, como é que é? Nos Estados Unidos, esse é o Donald Trump, mas no Brasil é o cara que o Bolsonaro quer mamar. Desculpa, gente, palavreado. É isso que eu falava no vídeo, vou fazer o quê? Eu falei, no Brasil, nos Estados Unidos, esse é o Donald Trump. No Brasil, é o cara que o Bolsonaro quer mamar. Aí depois eu falava assim, nos Estados Unidos, o demônio é assim. Colocava uma foto de um demônio. Aí eu falava, no Brasil, ele é assim. Colocava a foto do Bolsonaro. Daí, por algum motivo, as pessoas acharam Então, esse é o vídeo que viralizou. Eu achei que esse vídeo não tinha nenhum teor político, não. Qual vídeo que você viu? Foi do Enem?
Não vi. Depois eu vi vários vídeos seu depois. Eu comecei a dizer, mas esse vídeo seu eu não vi. Eu acho que o que deu mais visualização foi do Enem. E uma coisa assim, gente, eu odeio falar de visualização, porque pra mim isso realmente não importa o número de visualização. Mas em termos de rede social é o que conta, mas né? Uma coisa que eu tenho, assim, eu levo pro meu currículo. Pro meu currículo da minha mente, tá, gente? É que o meu vídeo falando mal da propaganda do Enem tem mais visualização do que a propaganda do Enem. Então, eu não sei como é que as pessoas viram o meu vídeo sem ter visto o vídeo do Enem primeiro, que é uma sátira. E tem muito mais. Tipo assim, sei lá, meu vídeo tem 8 milhões de visualizações e o vídeo do Enem tem 250 mil. Tipo, what the fuck? As pessoas nem sabem que o meu vídeo é uma sátira. Já acha que é uma criação sua mesmo. Mas e aí o Bolsonaro, então, tá com você desde o vídeo que estourou. Exatamente. E de lá pra cá, a temática do seu canal... Eu lembro que a gente conversou uma vez, você brincando, sou isso, aquilo, e falo mal do Bolsonaro. A política, especificamente esse momento, é algo que te motiva muito a fazer vídeos e é boa parte do seu trabalho? Ou não, isso é só uma coisa casual? É porque qual que é a minha regra nas redes sociais? Principalmente por tudo que eu vivi. E eu acho que vai explicar muita coisa pra muita gente o que eu tô falando. Eu gosto de pecar pela falta. Não gosto de pecar pelo excesso. Uma coisa que eu percebi muito na internet é que quando as pessoas querem aproveitar a onda de um hype ou ter muitos seguidores, elas se dão a liberdade de fazer um conteúdo de péssima qualidade. E eu me vi fazendo um conteúdo que eu não gostava. Eram vídeos que eu postava porque, assim, rede social você deve conhecer bem. Se você não postar todo dia, a rede social te barra. Por isso que eu posto quase nunca. Exatamente. Então, por exemplo, você tem um podcast. Se você faz um podcast uma vez por mês e posta um dia, seu podcast não vai crescer na rede social. Porque o algoritmo... o algoritmo, ele entende que o seu perfil é válido porque você... você produz para a plataforma. Você é um trabalhador para aquela plataforma. Então, é isso que o Instagram quer de você. Que você trabalhe para o Instagram. Que você dê dinheiro, que você dê, basicamente, tempo de visualização. Isso é dinheiro na internet. Tempo de visualização. Se você tem pouco tempo de vídeo para ser assistido, seus vídeos não vão ser impulsionados. Então, por exemplo, eu dei muita sorte. Eu fiz um vídeo que deu certo, etc. Ganhei seguidores. Já tive 100 mil seguidores. Hoje em dia, eu não tenho mais. E, tipo assim, eu não quero ter a pressa. Eu converso muito com a Vitória, de 13 anos. Eu não quero ter a pressa de fazer algo pela metade para conseguir algo que é uma validação que vai sumir, sabe? Tipo assim, validação de internet, gente, infelizmente, é uma coisa que seus alunos vão ter que lidar muito. Criança vai ter que lidar muito. Criança quer crescer. Eu tenho muito medo disso pro meu filho. Exatamente. A validação da internet, ela só vale... Aqui, ó. A internet está super acontecendo aqui, blá, blá, blá. Eu sou famosa, sou maravilhosa, eu sou tudo, blá, blá, blá. Tem muita gente que me ama. Eu travo o celular e isso não existe mais, gente. Acabou. É um mundo virtual, é um vídeo que não se traz pra cá. Né? A vida é outra. E outra, eu tava conversando isso com um amigo meu que faz psicologia. Na análise do comportamento, a gente tem um tipo de reforço. Reforço é toda aquela... Toda a biscoito consequência... do cachorro. O biscoito do cachorro. Toda a consequência que aumenta a probabilidade de um comportamento voltar a acontecer. Então, se o cachorro te dá a patinha e você dá um biscoito, ele quer outro biscoito. Então, ele vai te dar a patinha de novo. Entendeu? O reforço é isso, é o biscoito, exatamente. É o biscoito do cachorro. Na internet, o reforço é contínuo. Você quer continuar no Instagram? Você rola para baixo. Você rolou, apareceu uma foto. Isso aumenta a chance de você rolar mais uma vez para ver outra foto. Na vida, não é reforço contínuo. Nada na vida acontece assim. Até apagar a luz, gente. Você aperta o interruptor, nem sempre vai dar certo. E a gente precisa aprender a conviver com essa frustração. E eu acho que vai ser um momento muito difícil para as pessoas que foram criadas na internet. Assim, eu já fui uma criança muito de internet, porque eu já postava vídeo, etc. Já via Felipe Neto, Cauê Moura, PC Siqueira. Lembra no começo do YouTube? Lembro mais ou menos porque, por incrível que pareça, não era a minha realidade. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi falar do Felipe Neto já foi no Biel, que eu acho que foi um dos vídeos que mais estourou dele, Não Faz Sentido, do Biel. Os meus alunos do 8º ano, acho que nessa época você devia ser minha aluna, inclusive. Eu lembro dos alunos da tarde chegaram e falaram, você viu Não Faz Sentido do Biel? Eu não sabia quem era Biel, quem era Felipe Neto, o que era Não Faz Sentido. Eu falei, faz sentido mesmo. Inclusive, alguns alunos falaram, nossa, você é tão parecido... Eu nem lembro com quem que eles falavam. Você é tão parecido com fulano de tal do YouTube. Eu falei, legal. Eu acho que você tem uma cara do Cauê Moura, assim. Não parece física... Não sei, gente, você me lembra. Assim, Misericórdia! Não, eu amo o Cauê Moura, gente. Ele é meu YouTube preferido. Eu amo ele de paixão. Cara, eu assisti muito ele. Eu acho que ele foi um cara que influenciou muita gente de todos os lados e espectros políticos
pelo que ele fazia, pela forma que ele fazia. Mas eu acho que ele se vendeu demais a um tipo de discurso que é equivocado. Esses dias ele postou um vídeo sobre capitalismo. Ele fala umas bobagens, tipo assim, o capitalismo é um sistema que para alguém ser rico, alguém tem que ser miserável. Tipo, alguém para ir pro espaço, ele citou o exemplo do dono da Amazon, pro Jeff Bezos. Pro Jeff Bezos ir para o espaço é porque alguém tem que passar fome. Isso não tem relação nenhuma. As duas coisas existem dentro do sistema, mas não é uma relação direta. O cara, para ir para o espaço, ele não tirou a comida do cara que está na rua. E da maneira que ele fala, e ele fala para um público em formação, ele fala para um público muito jovem, ele tem essa ascensão, ele está, de fato, ensinando uma coisa totalmente errada. Ele pode criticar as duas coisas, de fato. Mas eu não sei se os fins dele são educativos. Não, e a pessoa tem todo o direito de não querer ser exemplo. A pessoa tem esse direito. Exato. É assim, como eu não acho que o Neymar, falando de um cara que é muito criticado nas redes, eu acho que o Neymar, ele não tem obrigação de ser exemplo se ele não quiser. Eu não quero ser exemplo, eu quero fazer tudo errado com a minha fama e que todo mundo veja eu fazendo errado. Ele não tem que ser exemplo. Agora, seria melhor que ele o fosse, mas ok, é a vida dele. Né? Quem somos nós para dizer? Mas eu acho que o Cauê Moura, ele tenta, assim, eu acho que uma pessoa que tem um canal, eu tenho 2 canais na internet, o Quadradinho e um canal de geografia. Ainda mais quando você tem um canal de opinião, o que você quer é mostrar para pessoas a sua opinião, e é óbvio que a gente quer que pessoas coadunem com ela. É porque eu acho que o Cauê Moura, como ele já tem muito tempo de internet também, eu acho que o Cauê, pelo que eu vejo dos vídeos, porque ele é a pessoa que eu mais assisto no YouTube, eu acho. Sim. Ele, o Eu já Rafinha assisti Bastos, muito. o Rafinha Maurício assisto Meirelles. muito ainda É tudo no comediante. mais de 8 minutos. É tudo comediante, gente. Minhas referências são todas. Murilo... Mentira, Murilo. Mas eu acho que de todos eles, o Cauê Moura é o que não evoluiu. Assim, ele me parece muito o cara do início, YouTube, do início. E hoje, acho que todos os outros, talvez, eu não sei, até por uma questão mercadológica, tenham adotado um discurso, mesmo o Rafinha, que é um cara muito controverso, né? Eu acho que o Mais de 8 Minutos dele é um cara que é um programa que convida todo mundo, que vai todo mundo, que ele fala de qualquer assunto. Eu gosto de todos eles. O Cauê Moura, não que eu não goste, mas... É porque eu acho que a internet, ela divide opiniões sobre isso, assim. Talvez, pra mim, não seja tão interessante. Eu sei que existem muitos programas hoje, graças a Deus a gente tem isso. Que bom, isso é bem diferente da televisão. Eu sempre falo que a forma de comunicação ela mudou muito nos últimos anos. Porque antes a gente era obrigado a sentar numa hora específica na frente da TV para assistir um programa. Agora você pode produzir seu programa. Não, e você pode escolher o programa que você quer. Você não precisa mais sentar numa hora específica. Eles Se eu quiser assistir seu você. podcast, eu não preciso. Eu posso assistir semana que vem, eu posso assistir 4 horas da manhã, eu posso assistir a hora que eu quiser. On demand. E aí... talvez eu não ache mais que a gente tenha que dar palco para todo tipo de discurso, entendeu? E eu acho que o Cauê Moura, pela idade que ele tem na internet, assim, ele é muito novo, mas ele tem muito tempo de internet. Ele tem muito tempo de internet, ele é experiente nisso. Exatamente. E a internet, ela é uma profissão que eu acho que ela vai aposentar as pessoas antes. Aposentar não, né? Porque youtuber não tem direito trabalhista, mas vai aposentar, vai invalidar as pessoas muito antes, porque é uma questão de saúde mental. Assim, ninguém aguenta ficar muito tempo, né? Exato. Pode ver o Castanhari, ele ainda produz, mas ele produz uma vez por mês. Porque ele não... Primeiro que o nível de produção dele é muito alto, mas ainda assim, eu acho que também a sensação que eu tenho é que ele cansou, sacou? O Castanhari é uma pessoa que eu tenho contato bastante. Mesmo? Ele é muito legal, gente. Castanhari, você que vai assistir isso aqui, deixa eu te falar, cara. Eu sei que muitos professores já passaram seus vídeos em sala. E eu já assisti muitos seus vídeos, desde quando você começou falando de vídeo, acho que de Dragon Ball. Eu amo Castanhari, gente. O fato de eu ter começado meu canal de geografia, que é um canal relativamente pequeno, aliás, bem pequeno, tem 16 mil inscritos, foi por conta dele. Foi por conta dele. Na verdade, o meu grande objetivo é conseguir produzir na qualidade que ele produz. Ele investe muita grana. Você gosta de animação também? Eu adoro, só que eu não sei fazer. Gente, eu gabaritei o canal do Castanhari. Não tem um vídeo do Castanhari que eu não tenha visto. Então, Castanhari, parabéns pelo seu trabalho. Você é um cara sensacional. Pra mim, é o maior youtuber do Brasil, de longe. Eu não sei se hoje eu acharia o maior, mas com certeza... Ele e o Iberê Tenório. Tá, aí tá. Cara, o Iberê também, realmente, outro que eu admiro. Pra mim é o canal dos meus... Meu filho ainda não assiste, mas pra mim é o canal que eu quero que meu filho assista.
eu quero ter um filho pra ele assistir o Manual do Mundo. É isso. Os dois. O Castanhari já é uma coisa mais, hoje, né, mais técnica, ele fala de assuntos diversos, mas o Iberê, que fala de, tipo assim, como o copo é feito, velho. Então, assim, ele eu realmente... Aí, pra você, tem contato com ele também, que é Iberê, você também é... Não, o Iberê eu nunca tive contato. Sensacional. Iberê, fala comigo. Não, mas é uma coisa... Manda um oi pra nós, Iberê. Castanhari, manda um oi pra nós aqui. Olha a importância que esses caras têm dentro de uma sala de aula. Eles podem não ser os professores, mas as crianças começam a ter gosto pelo assunto porque elas sabem de onde vem. Deixa eu te falar outra coisa. Olha como é que vocês são foda. Vocês dois, tá? Eu sou professor. E sou professor de uma rede privada grande, escola muito grande. Eu já entendi há muito tempo que o aluno ele é obrigado a estar na escola. Ele pode gostar, ele pode não gostar. Ele tem que estar lá. Se não tiver, o pai vai preso. No Brasil, uma das poucas coisas que de alguma forma funciona. Por que não só informação? As pessoas dizem, o professor, a gente tem aquela imagem de professor meio carrancudo, que chega, dá aula, não sei o quê, e avalia o aluno na prova. Hoje eu tento passar, naquela época, na sua época eu já tentava, e hoje eu tenho essa consciência. Na época era inconsciente. Por que não ser informação com entretenimento? Exatamente. Já que ele é obrigado a estar lá sentado, por que não fazer daquele momento mágico, fazer daquele momento o entretenimento? Ou seja, vai sair o tio Toby, como me chamam, e vai entrar o próximo professor, independente da disciplina, e caraca, ele vai chegar aqui, vai zoar o Toby, e vai dar uma aula de outra matéria, mas vai ser divertido. E vai vir o outro, vai zoar os dois que estavam aqui, e vai dar uma outra aula de outro assunto relacionado, e vai ser massa. Eu vou sair naquele dia que parece que o dia não passou, do que o contrário que eu ouço. E olha que às vezes minhas aulas são muito chatas, eu não sou o professor que faz só aulas incríveis. É impossível. Porque o conteúdo também não me permite. Tem dia que eu tenho que dar aula sobre biomas. O sistema de ensino cara, que parada chata. Permite. E aí o aluno fala, putz, caraca. E depois em aula de matemática. Puta, matemática, caraca. Quando é que o aluno fica feliz? Aula de educação física. Ufa, vamos sair um pouco da sala. Aula de arte. Que é no laboratório de arte. E você, Iberê, você, Castanhari, vocês que fazem conteúdo de educação com entretenimento, me influenciaram. Então, hoje eu faço isso consciente. Na sua época, eu fazia um pouco, mas ainda inconsciente. E hoje eu faço de forma consciente. Cara, e é louco porque... Falo demais nesse podcast, Não, né? mas eu amo conversar. Se deixar, a gente vai ficar aqui 30 Massa, horas, não, daqui a pouco... Vamos lá. Amor, daqui a pouco eu chego em casa. A culpa é dela, tá vendo, moça? Eu demorar. Exatamente, a culpa é minha. Pra mim... Quer um energético, quer uma água, um suco. Água tem, quer suco, tem energético, tem tudo ali. Eu não tomo... Gente, eu só tomo suco, água e refrigerante. Não bebo água, não bebo refrigerante energético. Eu cortei por causa do meu cálculo renal, mas de vez em quando eu tomo energético. É sobre isso. Enfim, pra mim, o Iberê, o Castanheira, são o retrato da internet que deu certo, assim. Também acho. Perfeito. Tipo assim, é o retrato da internet que deu certo. E os caras são criticados. Brother, tu tem noção do processo de produção que é fazer um vídeo daquele? Você tem noção de quanta gente eles empregam? Você tem noção de quanta gente envolvida? E tipo assim, eu fico... Juro pra você, Tobias, eu quero ter um filho pra poder viver a experiência... Juro, eu nem quero ter filho. Eu quero ter um filho pra ter a experiência de comprar um livro, assim, do Iberê e ter aquelas experiências de fazer no jardim, sabe? Poder curtir aquilo, mostrar pro meu filho qual é a ciência que ele aprende na escola. Porque eu não quero que seja insuportável. A utilidade da ciência. Exatamente. Tipo, eu quero que ele queira saber a diferença entre os estados da água, de não sei o quê, floculação, decantação. Eu quero que ele saiba disso. E eu quero que ele goste disso. Porque eu me arrependo muito, Tobias, muito de ter curtido a minha fase escolar vivendo pelo recreio. Cara, mas é muito ruim. Muito ruim. Gente, nessa parte eu acho que eu tenho mais lugar de fala, porque você teve um problema social. Mas como eu tinha problema de educação mesmo, problema de conteúdo, eu vivia pela educação física, pelo recreio, pela arte. Eu vivia por isso. Chegou a hora do recreio. Cara, eu me lembro de um dia, cara, esse dia foi muito marcante. Eu tava no prézinho, hoje é a última série antes de você chegar no primeiro ano da alfabetização. Maternal, né? Não. Porque muda muito as nomenclaturas, tipo Jardim 1, 2, 3 e 4, muda. Gente, E eu me lembro que um dia eu cheguei na escola com aquele minha cara de tipo, caraca, eu tenho que ir pra escola. E assim, eu não conseguia ler, era uma época que a gente era muito torturado na escola, você tinha que ler em público, eu não conseguia ler, então pra mim era traumático. E eu lembro que vai piorando, né? Parece que a criança que fala pior, ela é a mais chamada na frente da sala, né? E aí, tipo assim, eu lembro que naquele dia a gente entrou na sala, deixou o material, a professora falou, gente, vamos lá pra baixo. Aí, putz, lá pra baixo. Aí passou, tipo, uma meia hora. Eu falei, caraca, meia hora sem aula. Massa. Bora. Aí, porra, mais meia hora sem aula. Era dia do livro.
Aquele dia não ia ter aula. Não avisaram pra gente, eu não sabia. Mas eu lembro que eu ficava a cada minuto, caraca, mais um tempinho sem aula. Vamos ver, né? Mais um tempinho sem aula. Eu fui me animando, tipo, deu a hora do recreio e não teve aula. Eu falei, caraca, esse dia tá sendo muito bom. Olha que péssimo, né? Porque tudo que eu queria é que a professora não falasse assim. E o dia foi muito legal, porque teve muitas atividades e tal. E o meu medo era a cada minuto a professora falar assim, gente, vamos para a sala. O meu dia ia acabar. Sacou? Porque o sonho. Porque é como hoje em dia é sobre isso, é sobre ir para a escola, que é obrigatório, mas você não tem opção de escolher. Eu vou para a escola, vou sentar na frente daquele professor que pode ser muito incrível e meu dia pode ser, aquela aula pode ser maravilhosa, ou pode ser aquele professor que vai ser chatão, que vai falar sobre, vou falar só da minha área para não falar de outros, que vai falar sobre biomas, sobre domínios morfoclimáticos, que não tem nenhuma aplicabilidade para um aluno, para um jovem ou para alguém que não vai seguir a profissão. Não. E ele tem que decorar para cair na prova. E aí, tipo, imagina se o Iberê solta um vídeo sobre bioma. Ele vai dar uma aplicabilidade àquilo muito e vai maior. te ensinar de uma forma diferente, que é o que eu tento fazer. Exatamente. Mas nem sempre consigo. E é muito legal, porque às vezes você não pode extrapolar a sala de aula. É Porque verdade. você tá ali... Assim, a gente tem que pensar no professor como uma pessoa que cede aos interesses de um chefe, de uma empresa. De uma instituição, exatamente. Você não pode fazer tudo o que você quiser. Mas assim, eu acho muito bacana, porque... Hoje, as pessoas ficam lá militando na internet, falando, deviam ensinar a... Como é que é? O que faz um Fazer senador. imposto de renda. Que deveria, na escola. sim. A declarar imposto de renda. Eu concordo, mas na escola, os conteúdos que você aprende é sempre muito maçante, é sempre muito insuportável. Mas você tá aprendendo como o mundo funciona. Você tá aprendendo como o mundo funciona. Você tá aprendendo como a atmosfera funciona. Você tá aprendendo como o solo funciona. Eu concordo Você muito, acha? professor. Eu acho. Sabe por que eu acho que não? Olha só que essa é a área que eu dou aula. Porque você não tá aprendendo. Você acha? Acho. Assim, é a sensação que eu tenho. Porque, olha só, nós estamos no início do ano, nós estamos dando aula de revisão. Ano passado, tudo bem, foi pandemia e tal. Gente, vamos lá, aula de revisão, blocos econômicos, níveis de blocos econômicos. Vamos lá, aula do ano passado que eu dei. Talvez tal coisa, né, professor? Porque não é uma aprendizagem, é uma absorção de conteúdo para fazer uma prova. Na grande parte, não é todo o conteúdo, mas na grande parte é. Uma coisa é eu ensinar para o meu aluno o que é relevo. Relevo é importante, é a superfície terrestre, vamos fazer uma atividade. Outra coisa é eu fazer e aprender o detalhe do relevo, a diferença desse para aquele, e é aquilo que cai no vestibular. É aquilo que cai na prova e aí deixou de ser aprendizagem. Não, eu super entendo. Eu tenho muitas críticas à escola da forma como ela acontece, assim. Caraca, eu sou professor, tô falando isso, meu Deus do céu. Não, mas é muito importante, porque talvez os seus alunos te escutem falando isso e finalmente se sintam representados pela forma como eles sentem. Porque, assim, são coisas que a gente esquece. Quando a gente é criança, a gente esquece que nossos pais também são crianças. Quando a gente é aluno, a gente esquece. Né? São crianças. Né? São. Tem seguranças e tudo. Que elas precisam de alguém pra falar, calma, vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Como uma criança precisa, nossos pais precisam de colo, precisam de cuidado. E a gente esquece isso. Eu, pelo menos, esqueço muito que eu espero dos meus pais que eles resolvam os meus problemas, mas eles querem que eu resolva os deles também. Eu acho que é natural de todos. E todo aluno, às vezes o professor esquece que ele foi aluno. Esquece que ele já teve aquela dificuldade, que ele não passou no vestibular. Mas talvez essa minha visão é porque como eu tive a dificuldade muito grande, então talvez os meus colegas não tenham uma opinião tão revolucionária quanto a minha, tão crítica, porque para mim foi muito difícil. Então eu gostaria que a vida dos meus filhos, do meu filho, dos meus alunos fosse mais leve dentro da escola, e é isso que eu tento fazer. E é bem isso. Só que eu vejo hoje, assim, por exemplo, se você ensina blocos econômicos, a gente tá falando dessa semana... Quarta-feira foi ontem, né? Hoje é sexta. Anteontem, o Putin, o presidente da Ucrânia, falou que teria um ataque lá da Rússia invadindo a Ucrânia. E se você não entende blocos econômicos, para você vai ficar muito mais difícil entender isso e como acontece a geopolítica. Então, assim, por exemplo, se não fossem... Porque na faculdade você não vai ver isso. Se você não faz uma coisa relacionada a isso, economia, geografia, etc., não vão tocar nesse assunto ever. A faculdade é o que você estuda. Então, restringe o conteúdo. É graças aos meus professores que eu tive na escola, porque a psicologia não traz isso pra mim, nem a publicidade trouxe isso pra mim, que eu faço vídeos hoje. Porque se vocês não tivessem me ensinado, eu não teria base pra isso. Então, hoje eu vejo a importância da escola de uma outra maneira. Assim, eu já fui muito crítica da escola antes de
Principalmente antes de conhecer o Iberê e o Fê Castanhari, assim. Mas quem teve aula de blocos econômicos hoje sabe que a aula foi diferente, que eu relacionei blocos econômicos com relacionamento. A galera fala, então os países se relacionam assim. Então... Mas é o que eu tô te dizendo. É a questão de você ter que... Esse conteúdo eu acho interessante. Globalização, tal, tudo isso. Você não sabe o que é BRICS? Mas quando você pega isso daí e não consegue dar para o aluno a dimensão da realidade, o aluno ele não está pronto para gerir o conhecimento. Ótimo, ele não está pronto. Então ele pega aquele conhecimento e geralmente faz o quê? Ele guarda numa caixinha que depois vai ser a memória RAM do cérebro. Que é a memória de a memória de curta duração. Uhum. Eu coloco na memória de curta duração até a prova. Exatamente. E aí depois eu não consigo mais acessar essa memória. Então todo mundo estudou. Talvez não blocos... Tá, todo mundo da minha geração estudou União Europeia. Todo mundo, que ela veio é em 1993 que surge do jeito que ela é hoje. Então todo mundo estudou. Agora pergunta para as pessoas da minha geração se elas lembram. Não. Porque elas viram um dia, mas qual foi a aplicabilidade? Como é que o professor associou aquilo à realidade? Sim. Provavelmente só caiu na prova se os termos. É isso. Eu vejo... Como as pessoas, elas esquecem o que elas aprenderam na escola. Eu não sei se é uma vivência só minha. Eu não sei se é porque eu estudei numa escola que era muito focada em vestibular. Então, tinha que aprender e fixar, sabe? Uhum. Principalmente, é porque o ensino médio as coisas mudam muito, né? Principalmente o perfil do aluno, assim. Se é um aluno que quer passar numa faculdade particular, ele vai sentar... Numa faculdade pública, ele vai sentar na primeira cadeira. Ele vai fazer todos os exercícios de todos os simulados. Ele vai saber todos os conteúdos. É quantitativo. Sim, e, por exemplo, hoje tem um outro canal que eu amo, que é o do Lito, do Aviões e Músicas. Eu amo você gosta do mesmo canal que é isso. Lito, forte abraço. Tá outro cara que desmistificou a aviação de forma leve, assim. Se você não entende física, você não entende como funciona um avião voar, um negócio de toneladas voar. Então, é muito interessante que um aluno faça. É para isso que eu acho que é a grande função da internet. Você pode fazer um aluno que detesta física, números, gostar de física. Porque ele quer saber como é que Mas é porque ele vai te dar... Aí é que tá a associação que eu acho que todo professor precisa fazer. E às vezes a matéria não te permite, pela quantidade que nós temos. É associar aquele conhecimento a uma vivência. A uma experiência. Só que geralmente nós não fazemos a experiência. A gente fica na parte teórica. Então, lembra do laboratório que a maioria... a escola tal tem um laboratório. Vamos falar a verdade, qual grande escola hoje tem um grande laboratório maker? De fato, aquele laboratório que você vai chegar lá e vamos lá. Vamos então construir um aeromodelo. É isso. Na aula de física. Então, a aula de física não vai ser mais assim, gente, primeiro período... Pode ser matemática, geografia. Não vai ser mais assim, primeiro período, força, lei de Newton. Não, vai ser assim, primeiro período, construir um aeromodelo. O que a gente precisa saber para construir o aeromodelo? Pressão. Isso. Aí vamos aprender, vamos lá aplicar. Geografia. Então, nós vamos ter o Lembra do Sigma Mundi, que você deve ter participado? Então, vamos lá. O primeiro período vai ser... vamos construir o nosso bloco econômico na escola. Cara, o Sigma Mundi é um excelente melhor exemplo disso. O Sigma, o seu melhor... Desculpe os outros também, projetos. Sigma Mundi é cabuloso. E é o que leva eu não fiz, eu queria ter feito, eu queria ter sido aluno de lá. Né? E é o que leva muita gente pra... Porque as pessoas descobrem no Sigma Mundi que elas gostam de geopolítica. Aqui, 4 pessoas que passaram por aqui, sentaram onde você tá, que foram meus alunos, todos falaram, professor, tem uma coisa no Sigma que mudou a minha vida. Várias, mas uma, quem foi? Sigma Mundi, tá aí, Cara, e é muito legal pra gente ver, cara, como a aplicabilidade, ela torna o conhecimento um vínculo. Você precisa ter vínculo com que... Porque estudar é muito maçante. Hoje, na faculdade, eu tenho que estudar muito, mas eu vejo as coisas acontecendo. Eu estudo sobre... Por exemplo, é a minha faculdade, tá, gente? Mas eu estudo sobre o efeito de drogas estimulantes para estudantes de concurso. Eu tô vendo acontecer. Eu tô vendo estudantes de concurso usando Venvance, usando Ritalina, usando, enfim, drogas ilícitas, etc. Então, eu tô estudando uma coisa que eu sei que tá acontecendo. Se eu não souber, que merda. Vai mandar direct pra ela, falando, qual é a droga que deu certo aí? Não vai mandar direct, não, hein? E hoje, por exemplo, eu quero fazer um TCC relacionado, ainda não tenho tema, tá, gente? Tudo bom. Ano que vem eu formo. Um TCC sobre... Ainda não tenho tema formatado, tá, gente? Pelo amor de Deus, me perdoa colocar desse jeito. Mas sobre o impacto do TikTok e das redes de vídeos curtos pro suicídio de adolescentes. Caraca, pesado. E existe essa relação direta? Você já consegue... Cara, existe muito, porque a internet, ela tem um poder péssimo e maravilhoso, ao mesmo tempo, de unir pessoas de lugares geográficos.
opostos do mundo Olha que aí, ela teve pensam aula do mesmo comigo de jeito. espaço geográfico, tá vendo? Ah, moleque, ó. Esse aqui é brabo. Vivi representado. E você tem duas pessoas... Globalização, meninas. Você tem duas pessoas de locais diferentes que pensam a mesma coisa. Elas são nazistas juntas. Elas são comunistas Fala isso não, que esse juntas. assunto em podcast tá proibido. Exatamente. Vai ter porrada. Elas concordam, por exemplo, que o nazismo foi silenciado, então que eles são injustiçados. Hitler foi injustiçado. Saquei. Duas pessoas. E aí elas formam um grupo. Saquei. E aí vem A outra internet terceira permite pessoa, isso, né? quarta pessoa, quinta pessoa. Então, hoje a gente tem, principalmente com o governo que a gente tem hoje em dia, a gente tem um crescimento, porque isso é incentivado no governo de hoje em dia, esse tipo de comunicação, de grupos totalitaristas. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem pessoas, principalmente crianças, pré-adolescentes, sobretudo, que já têm uma vivência apenas de internet. Então, primeiro, crianças solitárias. Crianças que não têm amigos na rua, no prédio, que não estão indo para a escola por causa da pandemia. Elas leem coisas. Gente, a internet eu acho que melhor a gente nem falar disso, porque a palavra suicídio, você pode até cortar isso. A palavra suicídio ela é bloqueada em todas as redes sociais. Então, e as redes sociais hoje em dia, o Instagram, o TikTok, eles têm reconhecimento de fala. Uhum. Se você fala estupro, suicídio, pedofilia, eles tiram seu engajamento. Vou colocar eles pi. Exatamente. Você não vai entender essa parte. E mas assim, o suicídio é a segunda maior causa de morte de jovens de 18 muda a 25 palavra, anos. vai. A banana. A banana Porque senão eu vou ter que cortar toda a o explicação desviver. dela. Eu vou falar o desviver, que é o que usam na internet. Porque Aham. agora as pessoas já sabem que todas as redes sociais bloquearam todas as palavras com relação a isso. Então, Aham. vou falar agora mais só pra você saber. Automutilação, tentativa de suicídio, remédio, todas essas coisas. Na internet bloqueia, isso é proibido. Essa palavra no Instagram, por exemplo, você pode procurar. Não acha nada. Não vai achar. Eu acho Eles tiram perfeito, todos os eu posts acho- do ar. Porque suicídio é uma coisa que não se fala, né? Quer dizer, desviver. A tentativa de desviver. E sobretudo, por que esse tópico é proibido socialmente, né? A gente não fala sobre isso, a gente não mostra isso na TV, em reportagens, a gente simplesmente não Pra não tentar toca nesse incentivar assunto. o desviver. Porque é um assunto que ele é extremamente possível de... Ele é identificável. As pessoas, elas têm vivências... Nem todo mundo quer viver. Porque a vida, ela se apresenta com muitas dificuldades. Mas talvez as pessoas não queiram morrer, não. Elas querem uma solução para acabar com o que elas estão sentindo. E o suicídio Desviver. pode ser isso. Elas querem desviver. Senão eu vou ter que cortar tudo. Ai, calma, deixa eu arrumar meu cabelo. E isso é uma vivência de várias pessoas, assim. Essa mesma demanda de eu não tô feliz, eu não quero mais tentar, não quero mais acordar. E as pessoas se juntam. E umas falam para as outras como elas se sentem e fazem as outras se sentirem da mesma maneira. Porque se identificar, ter vínculo, afeto. Afeto é uma coisa que mobiliza, né? Tipo, time de futebol. Hoje só existe time de futebol porque existe afeto. Futebol não é sobre 11 caras correndo atrás de uma bola. Não é. É sobre vestir a camisa, é sobre ir até o estádio. É sobre pertencimento, né? É sobre pertencimento, Sobre você exatamente. estar, sei lá, no Sudão do Sul e ver alguém com a camisa do Flamengo e se reconhecer naquilo, naquela pessoa. Se Exato. como se Vocês você tivesse fazem parte. encontrado. A gente faz parte do mesmo grupo. É que nem ser brasileiro, cara. A gente aprende muito em geografia. Nação é um conceito extremamente aberto, cara. Eu sou brasileiro e você é brasileiro, uma pessoa lá do sul é brasileira. Tipo assim, movimento Mas a gente se separatista... reconhece nos símbolos, né? A gente se reconhece na camisa da seleção. Quando você tá numa viagem exterior, alguém falando português. E você bate no conhece. peito por algo que, assim... Que não necessariamente é seu. Não necessariamente ser E que você brasileiro só é pra disso você. sem escolha. Eu nasci ali. E a gente se identifica com isso e tem um afeto com isso por algum motivo. Então, e isso vai se replicar na internet, assim. A gente não vai ter como, pelo menos eu penso, não vai dar para bloquear conteúdo de crianças. Tipo assim, a criança... Você pode tentar, você pode colocar classificação indicativa lá, você pode colocar limite de idade, você pode fazer aquelas configurações lá para seu filho não ter acesso. Ele vai ter acesso. Você vai ter que ensinar ele a lidar com o acesso que ele vai ter. Sobre sexo, sobre pornografia,
sobre suicídio, sobre saúde mental, sobre bebida alcoólica, Misericórdia. sobre droga. Eu vejo meu filho jogando Minecraft no videogame dele, eu penso muito nisso aí, assim, qual vai ser o conteúdo que ele vai ter acesso pela próprio chat do Minecraft. Tipo assim, pelo próprio... Aqueles adultos que não cresceram, que vão estar jogando Minecraft, passando por uma criança de 10 anos. Isso é uma preocupação minha como pai, assim, diária, quando eu vejo ele jogando Minecraft. Pois é, e eu queria muito estudar, assim, fazer um TCC e querer... Eu quero muito entender como é que a gente faz. Porque é uma questão que ninguém tem resposta para isso ainda. Porque é um movimento que cresceu agora. Ninguém tá pronto para isso. É que nem se falar de pandemia, cara. Não tem ninguém que vai te dar um conselho sobre a pandemia. Ninguém viveu uma pandemia nos últimos 100 anos. A última pessoa que viveu tá morrendo já. Exatamente. E ainda assim não tinha toda essa comunicação que existe. Não tem um conselho que alguém vai te dar para passar por uma pandemia, nem para educar seu filho com a internet, porque vai ser uma coisa que vai fazer parte das vivências dele. E eu fico, tipo, todos os dias eu penso, assim, minha filha que vai ver Manual do Mundo, sabe que eu planejei ela só pra ver Manual do Mundo? No resto ela vai estar dormindo, entendeu, gente? O resto nem ela ligo. Vai ter uma Baby Aborne pronto. Exatamente. Vai pôr pra ver a televisão aqui, ó. Iberê, Castanhari, Lito. Agora vai dormir. Exatamente. Escola? Vai ter um Tamagotchi. É um Tamagotchi, é isso. Eu vou alugar uma criança. Brincadeira. Mas... E aí eu quero entender, porque eu sei o quanto a internet pode fazer com as pessoas, assim. Ela é perigosa e ela é potencialmente incrível, assim. É uma dualidade que é bizarra. Mas talvez por assim. isso tudo que é muito bom é tipo energia nuclear, só que ela pode trazer grandes benefícios e ao mesmo tempo destruir o mundo. Tudo que depende de pessoas tem meio que essa dualidade, pode ser usado né? pro lado bom e pro lado ruim, É tipo né? a escola pode ser péssima ou maravilhosa. Assim. E aí... E eu quero muito entender isso, porque a socialização de um adolescente, para mim, é a coisa mais importante da vida, porque eu sei a defasagem que isso traz emocionalmente para a pessoa. Então, eu gostaria de estar no meio, de falar com as crianças. Eu gosto de adolescente. Tem gente que detesta. Você adora adolescente também, né? Para aguentar em sala de aula, 40 de uma vez. Bom demais. E aí é isso, tipo, isso me intriga muito. Eu quero te agradecer, dizer que foi um papo muito além até do que eu imaginava. Assim, conhecer a sua história mais profunda foi uma surpresa. Ai, que bonitinho. Não, surpresa mesmo. E eu quero te agradecer a sua disponibilidade de vir aqui 2 vezes. A primeira não deu tão certo. Assim, obrigado por ser tão verdadeiro e se abrir tanto. Obrigada. Nesse bate-papo, como você mesmo disse, eu acho que muita gente que até que te segue há muito tempo talvez não conheça esse seu lado mais profundo. Não, meus familiares não sabem. É bizarro. Então, obrigado e... Valeu, galera do podcast. Se inscreve aqui, sigam a Vitória para conhecer mais. Vai ter parte 2, então, porradaria comendo. Então, peraí. Pede pra galera se inscrever aqui, porque eu vou colocar no TikTok, já que você é relevante e eu ainda não. Coloca assim, porque eu quero que chegue aos... Pô, fala sério. Eu quero que chegue aos 5 milhões esse view. Vai, essa visualização. Pede pra galera se inscrever. Não sei como faz isso, gente. Uma vez deu certo, nunca mais deu certo. Agora eu sou flopada. Querida, obrigado demais por estar aqui. Tchau, gente. Obrigada. Valeu, galerinha. Se inscreve, tamo junto. Entrevistas agendadas já para muito tempo aí pra frente. Valeu, galera. Fica com Deus, Vitória. Mais uma vez, obrigado demais. É nóis, prof. Valeu.